No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos tocar num assunto que tem tempo que a gente não fala aqui no podcast, que é falar sobre games. Sim, mais especificamente sobre talvez aí o jogo do ano de 2025, que é Hollow Knight, Silksong. E trouxe aqui convidados bem interessantes, viciados com muitas horas de jogo. Então, vou começar apresentando um que já participou aqui do VaraCast. Inclusive, a última vez que a gente falou sobre games foi justamente com ele. Falamos lá sobre Zelda, o Bafo do Selvagem. Sim, meu querido amigo soteropolitano, agora morando em São Paulo. Ricardo Longo, que inclusive já participou de todos os podcasts que eu faço parte. Ele já participou aqui do VaraCast, já participou do podcast do Bahia Rock, já participou do Radiola Torresmo Drops. É só chamar ele que ele brota aí. E aí, Estamos meu aqui. querido, se apresente aí e me conte quantas horas você já jogou aí de Silksong e em que plataforma que você está jogando. E aí, galera, beleza? Eu sou o Ricardo. É, Cara, faz tempo já esse do Zelda aí, né? Fomos eu, Foi. você e Zeca, né? Foi muito Isso, divertido. foi É, 2000 e... Eu até deixei anotado aqui, peraí, 2021. 2021. Bem no auge da pandemia, né? Como estávamos Sim, todos sim. desesperados. Então, eu joguei Silk Song no Nintendo Switch 2, porque eu dei a grande sorte de estar fora do Brasil no lançamento do Switch 2 e eu consegui comprar no dia do lançamento por isso. Separei uma graninha aí para poder gastar. E eu tenho 92 horas de jogo, se eu não me engano, bastante hora. E eu cheguei a 97% de completude, né? Eu não quis fazer 100%, porque, enfim, 92 horas é hora bastante, eu estava bem satisfeito já com o jogo. E também porque, até algo que a gente pode falar em algum momento, que assim, tem algumas coisas que se você moscar durante o jogo assim, você não consegue mais fazer no fim. E daí, quando eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo exatamente, eu falei, então, acho que 97 tá bom, né? Não precisa chegar a 100% não, até porque eu não vou começar o jogo de novo. E é isso, estamos aí. Sim, sim. Fora que tem uns negócios tipo, que você desbloqueia o modo, eu não vou lembrar o nome agora, posso olhar aqui depois, que Eu é acho que é tipo, Steel Soul, alma de, é, alma de aço, algo assim. Que isso, alma de Deus, aço. Deus me livre, não tem a menor condição Que é de tipo que tentar jogar isso daí. morreu já era, começa É, de novo. Ou, permadeath. ou então termine o jogo em 30 horas. Tá doido, man. Ainda já fazer os dois, então, né? Jogar em 30 horas sem morrer. Mas, enfim, muito obrigado aí pela participação. Seguindo aqui, outro que é estreando no VaraCast, mas que já contribuiu com a Pocilga lá com um texto sobre Celeste. Tá devendo aí mais textos, mais participações. Vamos ver se depois de participar aqui do VaraCast ele se empolga. Ele, o marido de Bia, senhor Eric Alencar, seja bem-vindo. E me conte aí suas horas e onde é que você está jogando aí, Silksong. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Marido da padeira, realmente. Bom, estou jogando no Xbox, né, Series, pelo Game Pass. Então, ele saiu no Game Pass no dia 1, né, então peguei lá direto. Estou com 89 horas, acabei de olhar, acabei de atualizar, com 82%. Então, tá vendo que, né, não sou tão bom quanto o anterior aí. Mas Eu você me perco tá. bastante lá nos mapas, fico brincando, procurando coisa mesmo, então A realmente graça é não. essa, né? É. Mas é isso, Mas gostando muito do jogo. E já tinha gostado muito de me perder em Hollow Knight, né, o primeiro jogo, e sigo no Silk Song do mesmo jeito. mas você já tá melhor do que eu já, que eu tô com. Eu não me apresentei falando, né? Faltou a minha parte antes de apresentar o último convidado. Eu tô jogando no Switch, eu tô com 59 horas, né? No jogo. Mas se for olhar aquelas horas lá que o Switch diz que você tá jogando, acho que parece que tem mais de 70. Que acho que tem hora que você pausa, vai no banheiro, vai beber água, fazer alguma coisa, e o Switch contabiliza como horas, mas o jogo mesmo não Pro contabiliza. Xbox eu passei de 100 já, pro Xbox. Pois é. E por último, e não menos importante, também aí um convidado estreante, Juca, se apresente aí para os nossos ouvintes. É você que é amigo veio aí por indicação de Ricardo para compor o time, dê seu olá.
Fala aí, pessoal. Aqui quem tá falando é Juca. Eu sou amigo de Ricardo há uns 10, 12 anos por aí, né, Rick? Tem mais, talvez. Eu acho que 10, 12 anos de amizade forte, mas a gente se conhece há uns 20, né? É. E sou daqui de Salvador. Inclusive, boa parte do coleguismo e do motivo da gente ter se aproximado, eu e Ricardo, foi essa paixão pelos videogames, né? A gente teve, acho que desde o Wii U a gente sempre teve o mesmo console, então ia para casa um do outro para jogar, curtia jogar Couch Co-op, Smash, Mario, qualquer coisa assim. E em Silk Song eu terminei o jogo recentemente, semana retrasada, eu acho, 2 semanas atrás, mais ou menos, com 96% de completude e 62 horas de jogo. No Switch 2 também, né? Switch 2, Switch 2. Switch É 2 é verdade. uma máquina excelente que eu amo e que felizmente teve Silksong pra jogar, porque fora isso não tem muita coisa ainda. Eu tava até tô com vontade de comprar o Switch 2, mas só tem o Donkey Kong e o Mario Kart que eu tenho interesse em jogar, então acho que eu vou esperar mais um pouco. Até vocês que jogaram aí no Switch 2, vocês viram assim, algo se bem que acho que esse não é o tipo de jogo que você veria assim grandes diferenças, mas vocês sentiram alguma coisa? Cara, eu acho que. Então, eu não sei porque eu não sei como que é ele no Switch 1, o Silk Song. Mas uma coisa que eu percebi é que assim, os loading times do jogo no Switch 2 são extremamente rápidos. Eu imagino que no Switch 1 seja um pouquinho mais lento, mas também não muito mais, né? Porque é aquela coisa, é um jogo que não exige tanto assim do hardware. Mas eu achei muito liso, muito, né? Muito ele roda sem nenhum engasgo, assim, com loading times baixos, então eu achei ideal. Eu gostei bastante. Eu achei também que estava bem otimizado para a plataforma, mas pelo que eu ouvi falar de um amigo nosso que estava jogando no Switch 1, me parece que a versão de Switch 1 foi também bem satisfatória, assim, a performance. Ramon, você jogou no Switch 1, não foi? Sim, sim. Tô jogando ainda, mas E aí? também tô achando de boa. Tanto que foi o motivo pelo qual já vi, não preciso comprar o Switch 2 por enquanto, não, que uma das coisas que eu iria jogar seria esse Hollow Knight, só se eu. É que nem tipo PlayStation, quando essas empresas resolvem te obrigar, né? Tipo, aí lança o jogo, nem precisa desse hardware melhor, mas ele vai lá e te obriga, ó, só vai sair pro Switch 2, foda-se. Então, Sim. felizmente, Inclusive, eles não fizeram isso. quando você comprar o Switch 2 e quiser falar sobre Bonanza, eu tô aqui, viu? Porque também tenho muitas coisas para falar sobre. Amei o jogo, apaixonadíssimo, mas aí é para um outro episódio, quem sabe. Quem Também tô sabe. nessa fila do Switch 2 aí. Mas vocês estão jogando na TV ou no portátil? Cara, de modo geral, eu jogo na TV. Acontece assim de às vezes quando eu vou pra algum lugar, mesmo com Switch também rolava isso, né? De, sei lá, vou pra casa de alguém, ou então eu viajo, aí eu levo e jogo no portátil. E às vezes eu jogo no portátil quando eu tô no meu quarto, na cama, assim. Eu tava jogando essa semana um joguinho chamado Locomotive, que é tipo um point and click de mistério, que eu acho que é muito legal de você jogar no portátil, né? Tem alguns tipos de jogo que favorecem isso, né? Mas no caso do Silk Song foi quase tudo na TV Zona, porque apesar de o jogo não exigir tanto assim do hardware, é um jogo lindo, né? Os gráficos dele são incríveis, assim. Então eu Com queria ver certeza. ele, né? É. Em toda a sua Não, glória. inclusive, uma das diferenças da versão de Switch 2 é que quando você está jogando ele docado, né, no modo TV, a versão de Switch 2 tem uma opção lá nos gráficos que é TV Mode Frame Rate, que é para ele rodar 120 frames por segundo se sua TV for compatível. Só que com isso tem um sacrifício de resolução. Então, o jogo não fala isso explicitamente, mas o que ele está te oferecendo ou você joga a 60 frames em 4K na TV, ou você joga 120 frames em 1080p. E isso que o Rick falou do jogo ser bonito tipo, eu joguei algumas partes no modo portátil e ficava louco para voltar para a TV, porque eu acho que dá um respiro, assim, tipo, os cenários são muito bonitos, tem muitas camadas, e eu acho que a tela maior dá sei lá, valoriza mais, né? E eu fui tentar experimentar essa opção aí do TV Mode Frame Rate, que é 120 frames, e na TV dá para perceber a queda de pixel, sabe? Tipo, de 4K para 1080p, por mais que a TV faça o upscaling, por exemplo, quando você está lendo o diálogo, dá para ver um pouquinho assim o contorno do texto, um pouquinho prejudicado quando tá em 1080p. Eu falei, quer saber, 120 frames, eu não consigo enxergar a diferença mesmo, então vamos jogar em 4K.
porque acho que Sim, merece. Eu sim. acho esse jogo incrivelmente bonito, assim, os gráficos absurdos, impressionante, assim, o trabalho das camadas nos cenários, e é muito detalhe, tudo feito à mão, né? Eu acho que a gente esquece, não sei, é uma coisa que a gente meio que não para apreciar, né? Mas é uma coisa incrivelmente bem feita. Sim, sim, com certeza. No meu caso, como eu agora estou usando óculos para celular, para leitura e também para o trabalho, então aí, tipo, pegar o Switch para jogar portátil é uma merda, que eu tenho que botar o óculos. Eu prefiro jogar na TV mesmo, que aí eu respiro de não ter que usar óculos. Expectativas, né? Porque o jogo foi anunciado em 2019, né? Ia ser a ideia inicial era ser um conteúdo extra, né? Do Hollow Knight 1, que é de 2017, e acabou que a Team Cherry, que é a desenvolvedora, se empolgou com o negócio e corta para 2025, depois de 7 anos aí, quase, de expectativa, aí tipo, para não ficar enrolando, né? Tipo, vai sair, tipo, não ficar que nem os GTA da vida, ou não ficar que nem Assassin's Creed, FIFA, que todo ano tem um novo e é a mesma merda, só muda a skin. Os caras entregaram um negócio que realmente impressiona, né? Tipo, a gente tá falando aí de assim, eu que sou o que joguei menos aqui, tô com 50 horas de jogo e ainda não terminei. E já falando dessas primeiras impressões, assim, de atender às expectativas, e aí eu passo a bola para vocês. Uma coisa que eu achei bacana do lançamento, né, que já saiu para o Game Pass, né, para quem tem Xbox, foi uma boa. E eu que tenho um Switch, fui lá, quando eu vi, eu fiquei, deixa eu ver aqui se eu vou comprar para o PlayStation 5 ou para o Switch. E quando eu fui ver no PlayStation 5 acho que era R$ 100 e no Switch era 60. Eu falei, amigo, R$ 60 é no Switch mesmo, negócio de foda-se PlayStation. Mas aí, o que eu achei bacana foi isso, que saiu com um preço justo. Então não é aquele jogo que tipo sai custando já, né, jogo AAA que sai custando R$ 300, que não vou comprar essa merda agora não, e daqui a 6 meses já tá metade do preço, para que eu vou gastar R$ 300 agora? Então, acho que talvez por causa disso, né, o jogo já tá bombando aí de vendas, ainda não foram, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui por alto, ainda não foram divulgados os números, mas tem expectativa de tipo 5 milhões de vendas, 5 milhões de jogadores, sendo que 1 milhão é só dos jogadores de Xbox, então para um jogo indie é muita coisa. E o jogo, como eu não lembrava tanto detalhe do primeiro Hollow Knight que eu joguei na época, né, 2017, 2018, tanto que tem até um texto meu sobre o jogo, o link tá aí vai estar na descrição do programa. É, Inicialmente, tipo, eu não sabia dizer assim, as diferenças melhorou, não melhorou, no sentido assim de jogabilidade, mas a familiaridade já bateu logo no início, né? Você já começa aquele esquema de você explorando, não tem um mapa, e aí sobe, desce, tô indo pro caminho certo, cadê? Deixa eu achar aqui o mapa. Então, nisso aí o jogo já me pegou logo no início, porque Metroidvania 2D, você me falar, toma aqui, quer jogar um jogo, você me falar que é Metroidvania 2D, já tem 50% de chance de eu ficar interessado no jogo, que eu sou muito fã desse gênero. Tanto que esse ano eu também joguei o Prince of Persia, acho que é The Lost Crown, que é também muito bom Incrível, incrível. e tem muita coisa que é na mesma pegada do Hollow Knight. Então, assim, é um jogo que me pegou fácil, tanto que, sei lá, tem uns 45 dias, né? Acho que o jogo saiu no início, né, de setembro e eu já tô com 50 horas. Para eu fazer 50 horas num jogo é muito difícil. Acho que talvez o último Zelda eu tenha jogado isso tudo, mas já terminando, né? O Hollow Knight eu ainda tenho que fazer o ato 3, nem cheguei no ato 3 ainda. E, inclusive, eu achei essa questão dessa separação, ter esses atos, eu achei bem interessante. Não sei se eu não lembro de
algum outro Metroidvania que tem especificamente isso, mas tem alguns jogos, tipo, talvez um Zelda, tenha um pouco de... o Zelda, o Link to the Past do Super Nintendo, que você joga o jogo, depois é o mesmo jogo no mundo invertido, mas o que eu acho legal desse... que o Ato 2, que o jogo meio que começa de novo, mas sem aquela sacanagem de você perder armas, coisas do tipo, e sim mudar um pouquinho a forma de exploração. E o fato de ter esse Ato 3 é um easter egg que é o que eu sempre falo para mim, um jogo ser bom é quando ele não te obriga a fazer as side quests, coisas do tipo, é que você fica com vontade de querer fazer. Não é que você faz porque tem que acumular XP para comprar arma, não sei o que, não sei o que. Para mim, um jogo é bom quando ele funciona, quando ele te faz querer fazer essas side quests. E o fato de ter esse Ato 3 me deixou com vontade de querer continuar jogando. O Hollow Knight 1 eu gostei bastante, mas quando eu consegui terminar, depois eu vi que tinha outros finais, não sei o quê, mas quando eu terminei, me deu aquela sensação assim de não, velho, chega, eu não aguento mais isso aqui. E esse já tô com 50 horas e ainda não cheguei nesse ponto. Então, para mim, já é um grande diferencial aí do quanto o jogo é melhor do que o outro, apesar de ser bem, entre aspas, mais do mesmo. Então, me contem aí quais as impressões de vocês, já que eu comecei na apresentação com o Ricardo. Então, me conte aí, Ricardo, suas impressões aí, se o jogo atendeu ou não atendeu as expectativas. Cara, assim, eu amei o jogo, né? Uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui sobre mim é que, assim, eu acho que talvez Metroidvanias 2D sejam, talvez, meu gênero preferido, assim. Eu não sei se, assim, tem vários gêneros que eu gosto, mas é o que eu mais jogo jogos diferentes, é esse gênero, né? E antes de eu começar o Silk Song, eu tava com muita expectativa, porque Hollow Knight é o meu Metroidvania preferido da vida. Eu acho que talvez hoje em dia o segundo preferido seja o último Metroid Dread, que é um jogo que eu acho incrível. Sim, maravilhoso. Mas assim, Hollow Knight estava Mas lá é em cima, curtinho, né? né? Exatamente. Curtinho tem só 10 horas, 8 horas, né? Mas aí mas então, eu acho que eu joguei mais que isso, viu? Porque, na verdade, enfim, eu sou um doido dos colecionáveis, né? Eu fico querendo pegar tudo, fazer 100% de tudo e tal. E o Silk Song foi um jogo que, assim, na época eu fiquei embasbacado, assim, com ele. Tanto pelo gameplay em si, como pela maneira dele contar a história dele, porque, assim, ele não tinha muitas cutscenes, né? Você vai aprendendo coisas porque você procura. E é até a maneira que eu prefiro a história em jogo de modo geral, eu gosto muito disso. Então, assim, eu estava muito animado com o Silk Song. Antes do jogo lançar, eu até fui ler sobre Hollow Knight para relembrar a história, e relembrei tudo bonitinho e tal, para poder começar, né, ele do zero. Uma coisa que eu devo dizer é que, assim, o Silk Song, ele é um jogo que ele é como se ele estivesse começando do fim de Hollow Knight, porque, assim, as pessoas falam um pouco da dificuldade do jogo, e, assim, é real. É um jogo muito difícil. É um jogo, assim, difícil no sentido, assim, de... eu até vi um dos devs comentando que porque Hornet, que é o personagem que a gente joga nesse jogo, ela era um chefe no jogo anterior, então, assim, ela tem uns movimentos um pouco mais sofisticados do que o personagem do jogo anterior, do que o Cavaleiro. Eles tiveram que compensar isso fazendo com que os inimigos fossem mais inteligentes. Então, assim, se no Hollow Knight você vai ter os inimigos que são, assim, mais inimigos normais, né? Que você consegue matar com relativa facilidade, esse jogo, a impressão que dá é que não tem nenhum inimigo que você apenas possa chegar nele e matar ele. Todos eles têm, quer dizer, tem um outro que são muito primários, assim, né? Do início, principalmente. Mas você vai avançando no jogo e cada inimigo é como se fosse um mini-chefe, né? Cada inimigo, assim, você tem que parar e pensar e ter estratégia. E uma coisa interessante é que eu não vou lembrar agora qual foi o inimigo específico, mas é um inimigo, assim, de uma das primeiras áreas que esse dev que eu vi na entrevista, ele falou que se você parar para analisar, esse inimigo, que é um inimigo normal, não é um chefe, os movimentos dele e a inteligência dele são as mesmas da Hornet do primeiro jogo. Então, assim, você como cavaleiro tem que enfrentar a Hornet como um chefe. Aqui que você é Hornet, você tem que enfrentar um inimigo que é tipo ela, tipo a Hornet, mas é um inimigo comum. Então aí chegou no chefe, já viu, né? Chegou no chefe, você vai ter que se esforçar mesmo para poder, né? chegar lá e tal. E assim, eu amei o jogo, mas assim, uma coisa que eu devo dizer, que eu vou entrar em detalhes, né, mais tarde,
é que ele é um jogo que em alguns momentos foi frustrante para mim. Eu não diria nem que é por conta da dificuldade, eu diria que é por conta de algumas decisões de design que eles tiveram, né? Então, assim, eu acho que por esse pequeno detalhe, eu diria agora que o Hollow Knight 1 ainda é o meu Metroidvania preferido. Vamos ver daqui a um ano, quando eu tiver tido mais tempo para poder matutar sobre o jogo, eu vou né, ter uma visão mais digamos, completa em minha cabeça. Mas no momento eu ainda acho que o Hollow Knight 1 é o meu preferido. E é engraçado que assim. Até o final do programa a gente vai tentar te convencer a Sim. mudar disso. E é Ou isso, não, né? O engraçado também é que, assim, quando você me falou sobre participar do podcast, eu lembrei logo de Juca. Por quê? Porque Juca é um cara que a gente foi jogando meio que junto, né? Porque, assim, como a gente tem esse grupo com outro amigo que a gente ficava falando muito sobre o jogo, a gente trocava muita figurinha sobre os jogos, né? Ah, você chegou já nessa parte e tal, o que você achou disso, daquilo? A gente reclamava as frustrações lá, e aí elogiava outras coisas aqui e tal. E como o Juca meio que chegou num nível de completude do jogo muito próximo do meu, né? A gente jogou mais ou menos as mesmas coisas. Ele, se eu não me engano, ele vai me corrigir se estiver errado, mas se eu não me engano, ele me disse que ele prefere o Silksong do que o Hollow Knight. E aí, como a gente tem essas conversas muito, muito interessantes sobre os detalhes que nos fazem amar mais um jogo ou outro, aí eu falei, acho que o Juca vai ser um convidado muito legal para ter lá no VaraCast, é muito por isso. Mas é isso. Enfim, resultado. Eu amo o jogo, é um jogo incrível para mim, assim. Eu acho que ele não é o meu jogo do ano, porque eu joguei Bonanza, e Bonanza me toca no coração de maneira especial. Mas, assim, eu acho que ele talvez possa ser, eventualmente, eu posso considerar ele meu segundo Metroidvania preferido, porque o primeiro é o Hollow Knight. Muito bem, muito bem. Então, depois deixa anotado aí esse negócio das frustrações que eu quero saber. E eu vou falar também dessa questão da mecânica dos chefes, mas deixa o resto do pessoal falar. Então, já que você já deu a deixa aí para Juca, então, Juca, conte aí das suas impressões aí. Você atendeu, pelo jeito atendeu as expectativas, né? Conte aí pra gente. Cara, atendeu. Teve uma coisa engraçada que aconteceu, que foi o seguinte, eu e Ricardo, a gente tem um grupo de amigos aqui, a maioria aqui de Salvador, chamado Mandy Gamers, que a gente divide a gente tem uma conta coletiva que é tipo uma conta de família do Switch Online, a gente divide a biblioteca de jogos online, troca muita figurinha sobre jogos e tal, e nesse grupo, para você ter ideia de como estava a minha relação com a ideia, o conceito de Silksong até recentemente, né, que foi muito rápido, o momento que o jogo reemergiu e lançou foi um intervalo de 2 semanas. Então a gente passou uns anos, né, que toda vez que ia ter um grande Nintendo Direct, Game Awards, não sei o que, qualquer grande evento de jogos, o pessoal, vai ter Silksong, será que vai ter Silksong? E eu falava, gente, pelo amor de Deus, parem de falar nesse jogo, vocês estão dando palco para nada. Estão dando palco para vento, sabe? Tipo assim. Virou coisa da internet, né? A galera criando teorias da Sim. conspiração. Virou uma coisa num status de meme, assim, né? Tipo, a fama e será que o jogo existe? Será que não existe? Porque eles anunciaram e ficou muito tempo em silêncio, né? Sem mostrar nada e sem dar uma satisfação. Então, tipo, todo mundo, velho, será que o jogo ainda vai sair algum dia e tal? E esses amigos desse grupo ficavam toda vez que ia ter qualquer evento hypando o jogo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de falar, porque a sensação que me dá é que quanto mais você falar, menos vai acontecer, sabe? Tipo, deixa quieto, esquece, finge que não existe, que aí uma hora ele aparece. Então, nesse processo de ficar contendo o entusiasmo para o hype do jogo, justamente porque não tinha informação nenhuma sobre quando o jogo viria, eu tinha completamente domado as minhas expectativas, sabe? Tipo, eu tinha meio que já tinha conseguido me feito acreditar que o jogo não existiria mais, ou se um dia ele lançasse, seria meio que um bônus, sabe? Tipo assim, o jogo não existe mais. Deixa pra lá, não pensa mais sobre ele. Porque, assim como o Ricardo, Hollow Knight foi um jogo que eu joguei em 2018, quando saiu o port do Switch, e eu fiquei completamente apaixonado pelo jogo. Ele atingiu também para mim esse status de o meu Metroidvania favorito, porque eu acho que ele pega coisas do gênero e refina de um jeito que nenhum outro jogo consegue, ao mesmo tempo que tem uma questão de atmosfera, né? O jogo tem um ar intrigante e um mundo muito bem construído, uma trilha sonora impecável. Então é tudo junto, feito com muito cuidado, de forma muito bem acabada, fez para mim ele atingir esse status. Então, claro, normalmente meu hype para o Silksong estaria na estratosfera. Só que esse processo desses 6 anos desde o anúncio até o jogo sair,
E esse silêncio que aconteceu no intervalo me fez tentar esquecer do jogo. Então, quando ele reemergiu e foi anunciado, tipo assim, eu confesso que eu nem fiquei, tô super hypado pra jogar. Eu só pensei, ele vai sair daqui a 2 semanas, eu vou jogar. Ainda mais que ele vai sair barato. Não tem um motivo pra não jogar. Porque normalmente meu motivo pra não pegar um jogo no lançamento é porque é caro demais, eu posso esperar aquilo que você Isso. falou, né? É R$ 300, não vou gastar R$ 300. Poucos jogos por ano, normalmente um jogo por ano me faz ter essa coisa de vou jogar no lançamento, mesmo pagando caro, em vez de esperar uns meses, né? E esse Silksong, R$ 60, como você disse, né? Tipo, isso foi incrível, aliás, porque o jogo teve o preço localizado, o jogo saiu por US$ 20, que lá fora já é um preço, já é uma bagatela pelo que o jogo é, e aqui não foi simplesmente US$ 20 convertido em reais, né? Eles localizaram o preço para um valor meio que justo, adequado em real. Então, realmente, parece que você sente que você tá roubando os devs, né? Pagando R$ 60 para jogar esse jogo, que é gigantesco. Como a gente falou aqui, né? A gente tá com um tem 90 horas, outro 60 horas, e de um conteúdo de altíssima qualidade. Então, assim, para mim, atendeu totalmente as expectativas. E foi muito legal esse meu processo pessoal de meio que desconstrução do hype para esquecer um pouco do jogo, porque quando ele chegou, primeiro, tinha muito tempo que eu tinha jogado Hollow Knight, eu já não lembrava tanto. E como o jogo voltou à tona e assim, ele voltou, foi anunciado com data e 2 semanas depois ia lançar, eu falei, não vou, eu tenho um intervalo muito curto, eu não vou voltar para Hollow Knight, justamente para não macular a experiência, sabe? Tipo, já que eu consegui passar esse tempo tendo esquecido um pouco de Silksong, vamos jogar como se ele fosse realmente uma novidade aqui. E aí foi um processo de descoberta muito legal. E a respeito assim de comparar ele com Hollow Knight, foi uma coisa que eu só consegui fazer quando eu terminei. Quando eu fiz esses 96%, terminei o jogo, eu falei, vou começar Hollow Knight agora, só pra sentir a diferença, sabe? Começar um novo jogo de Hollow Knight. E aí eu já tô com 12 horas em Hollow Knight, sabe? Tipo, o jogo me capturou de volta. Então, as expectativas com certeza atendidas e superadas num certo sentido, porque eu também não tinha expectativas muito específicas, né? Eu só queria mais Hollow Knight, queria ver o que eles tinham feito de diferente, e acho que foi muito mais uma curiosidade muito grande para o que o jogo estava fazendo de diferente. E foi muito, muito legal. Esse processo aí com o Ricardo, no grupo com um amigo nosso, que a gente ficou conversando sobre o jogo, conversando sobre as descobertas e perguntando coisas. Isso foi uma coisa também que eu achei incrível, que o jogo, quando lançou, os jornalistas, né, a mídia de videogames, não recebeu códigos para fazer o review antes. Então tava todo mundo jogando ao mesmo tempo. Inclusive o lançamento crashou as lojas online todas, né? A eShop, a Steam, tudo deu pau, porque era tanta gente tentando comprar, porque não era Sim, só sim, os né? jogadores, mas todo mundo no mundo ao mesmo tempo tentando comprar o jogo. No PlayStation, acho que o jogo liberou, tipo, num dia de manhã, aí, tipo, apareceu no Switch, eu falei, beleza, deixa eu ver quanto é que tá no PlayStation. Aí entrava na PlayStation do Brasil, não tinha, eu falei, rapaz, os caras não liberaram É, ainda, aí só foi o liberar, tipo, PlayStation de libera tarde. mais tarde, sempre. É, Ele tem um horário específico mais tarde para liberar. bizarro. Então, e aí eu acho que foi aquela sensação de a gente estar descobrindo tudo ao mesmo tempo que todo mundo, né? Então, inclusive, no iniciozinho, assim, quando eu tava no ato 1, tinha coisa que você tinha que descobrir, porque não tinha como pesquisar na internet. As pessoas ainda estavam jogando também junto com a gente, sabe? Então, esse processo foi muito legal. Até porque é um jogo cheio de segredos, cheio de mistério, né? Cheio de coisa para descobrir. E é isso, foi só depois, rejogando esse iniciozinho de Hollow Knight, que eu fui sentir, assim, o quanto o jogo foi um salto em termos de evolução no gráfico. Graficamente o jogo é muito mais colorido, os detalhes do cenário são maiores, a gama de cores entre os ambientes é muito mais rica, né? Em Hollow Knight é tudo meio soturno, escuro, é tudo muito mais escuro, os tons são muito mais tendendo a uma coisa obscura, assim, enquanto que em Silksong, você, na primeira área onde você cai ali naquela área verde, já é muito mais vibrante, claro, verde, assim. Então, foi só agora, por último, depois de ter terminado, que eu fui começar, né, sentir na mão, assim, no tato, a diferença entre um jogo e outro, e eu me lembro que eu saí dessa experiência de voltar para Hollow Knight para meio que atestar qual é a sensação da diferença entre os dois, e o jeito que eu saí comparando é que Hollow Knight é sal e Silksong é pimenta. Tipo, sal todo mundo coloca na comida, é o tempero básico, então é mais palatável, todo mundo vai. E pimenta nem todo mundo gosta.
Porque eu acho que, né, tipo assim, pra quem gosta, delícia, mas nem todo mundo é tão fã, assim, de pimenta. Então, eu acho que Gostei. Silk Song tem um tchan, sabe? Tem uma gracinha, assim, a mais, como é que fala? Não sei, ele tem um tempero, ele tem uma coisa diferente. Até na plataforma, a Hornet, ela pega na beirinha das plataformas, né? Você pula e se você encostar no cantinho da plataforma, ela sobe. Enquanto que o Hollow Knight tem uma precisão que é diferente. Então, até essas coisas mudam a sensação de gameplay, assim. Enfim. Eu quero fazer só piada desse negócio de. Eu achei genial essa sua comparação aí, sal e pimenta, mas também eu também faço piada com pimenta, que às vezes tem algumas culinárias que, tipo, você vai nos Estados Unidos, aí a galera não sabe botar tempero nas coisas, aí mete pimenta em tudo para dizer que tem gosto de alguma coisa, mas Uhum. para não levar para esse ponto. Mas eu achei essa sua analogia aí muito boa. E você, Eric, nos conte aí qual foi a sua impressão aí, se atendeu suas expectativas ou não aí, Silk Song. Quanto à expectativa, eu tava mais com o Juca. Quando lançou, pô, legal, vai lançar, não sei o quê. Quando começou a enrolar muito, esquece, deixa aí. Quando o dia que sair, saiu. Ótimo. Claro que toda vez que eles falavam alguma coisa, né, teve um evento do Xbox, eles falaram assim, esse ano vai sair, e não saiu, né? Aí a gente fica, pô, sacanagem. Mas, beleza, vamos esperar. Então, quando anunciou, né, que deu a data e por coincidência eu estava de férias, eu pensei, agora sim, né? Aí legal, ótimo para mim. Timing perfeito, né? Time perfeito. Então, eu não estava junto com a galera derrubando as lojas, né, porque às 11 da manhã eu estava fazendo alguma outra coisa, não sei, mas mais tarde eu já peguei, então já comecei também no dia 1. Mas falando um pouquinho do histórico de Metroidvania que vocês comentaram de vocês, uma curiosidade que, assim, apesar de eu ser um jogador de videogame a vida inteira, o Hollow Knight, o original lá, eu também achei o melhor Metroidvania que eu joguei, simplesmente porque foi o primeiro Metroidvania que eu joguei na vida. Eu nunca tinha jogado nem Metroid, nem Castlevania, né? O que é meio Caramba. absurdo e eu acho absurdo. É um absurdo também. Mas sim, eu joguei Metroid Dread no Switch, achei muito bom mesmo. Cheguei a começar uns Metroid antigos, mas não fui pra frente. Eu recomendo Super Metroid, do Eu já ouvi Super falar. Nintendo, eu já joguei na época, né? Mas aí, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu comprei aquele Super Nintendo Mini. E aí, um dos jogos que eu joguei, 2 jogos que eu joguei do início ao fim foi o Zelda, Link to the Past e o Super Metroid. Super Metroid era tipo, eu ia dormir e ficava sonhando com a trilha sonora mesmo. O negócio É incrível. e que funciona até hoje. Eu acho Uhum. maravilhoso. Pode Ô, jogar. ô, Eric, você falou que você jogou no Xbox. Você, como um caixista, você já chegou a jogar Ori and the Blind Forest, ou então Pois Ori é, Street? sim, joguei Ori, os É dois, um, né? é um Metroidvania incrível. É E aí, muito bom. e Muito é bom. isso, é da plataforma da Xbox, e depois ele foi pelas outras, e ele. É isso, uma coisa bacana quando você vai jogando muitos Metroidvanias é isso também, que, por exemplo, o Ori, ele tem outra onda, né? Ele é um jogo Outra. mais sereno, eu acho, né? Um É. jogo assim mais contemplativo, que não dá pra você comparar com, por exemplo, o Hollow Knight, que é uma outra onda, né? Um negócio de. Quer dizer, ele tem um quê de contemplação, mas é um jogo mais brutal, assim, eu diria, né? Uhum. Mais, digamos, Às vezes você não mais consegue prestar cruel. atenção em quão bonito ele é, porque você está prestando atenção em morrer, Exatamente, né? Você está exatamente. morrendo ali, né? O Ori não, o Ori você consegue olhar, ele é um jogo muito bonito mesmo, né? Também você consegue ver tranquilamente. Lá. Mas também joguei Castlevania Symphony of the Night, né? Quando eu vi assim, beleza, parece que eu gosto de Metroidvania, sabe? Então, deixa eu jogar Metroid e Castlevania, né? É óbvio, né? Eu tenho que jogar, né? Vou ter que jogar isso. Mas aí, voltando ao Silk Song agora, bom, atendeu minhas expectativas totalmente, acho que superou também, porque é isso, são muitos detalhes, né, como eles falaram, né, muitos detalhezinhos, que você vê que assim, eles passaram esses 7 anos aí trabalhando mesmo, né, ninguém estava tirando onda com a nossa cara, não, eles estavam trabalhando, é muito detalhezinho que eles botam de movimento, a formiguinha que leva o resto dos insetos que morrem, né? Se você prestar atenção, você nem vê isso, mas está lá. Tá, eles colocaram lá, né? Todo mundo canta nesse jogo, né? Não é à toa o nome desse jogo Silk Song, porque né, tem muita música, todo mundo canta, é muito detalhe. Então estão sendo, sei lá, eu vou chegar umas 100 horas aí, provavelmente, vão ser ótimas 100 horas, com certeza.
Mas então vamos começar aí a falar das experiências, né, de jogar. Eu coloquei aqui na pauta falar um pouco do nível de dificuldade, se vocês acharam que foi mais difícil ou mais fácil. Acho que para mim, né, começando aqui a falar a respeito, eu acho que ele é, entre aspas, tão difícil quanto, mas eu acho que essa questão da curva do aprendizado, dos personagens serem mais inteligentes, deixa o jogo menos cansativo, assim. Mas tem várias vezes que você tá lá, você já sabe, beleza, para eu matar esse chefe aqui, eu tenho que fazer isso, pulo aqui para a esquerda, pulo para a direita, não sei o quê, mas aí você vai lá, errou uma vez, se fodeu, aí você entra em parafuso, quando você vê, morreu. Aí vamos lá, começa de novo. Tanto que tinha, assim como no primeiro, no segundo também acontecia vezes que, tipo, deixa essa merda aí, amanhã eu termino. Aí chega no dia seguinte, tipo, 1 ou 2 vezes você vai lá, puf, passou. Sim, nossa, gloriosa essa sensação, Fiz cara. muito isso. Muito. É impressionante, né? Porque muita gente relata a mesma coisa. Ficou batendo testa, aí foi dormir e falou, cansei. Aí no outro dia, de primeira, tipo, porra, E incrível. já queimando, entre aspas, um outro tópico, que é da questão de olhar se olhou ou não no YouTube, aí uma coisa curiosa, eu olhei eventualmente, assim, alguma coisa, porque justamente eu já tô com 60 horas e ainda não cheguei no ato 3, se eu ainda não tivesse olhado uma coisa ou outra, aí é que eu tava fudido mesmo, porque tem umas coisas que não, velho, deixa eu ver pelo menos onde é no mapa para pelo menos chegar lá já vai ser foda, mas pelo menos deixa eu ver onde é que é o negócio no mapa para ver se fica um pouquinho mais fácil. Mas aí dessa questão do nível de dificuldade, aí outra coisa que eu não era para ter avisado no início do programa é que eventualmente teremos alguns spoilers, né, do jogo, mas tem muita coisa, assim, é um jogo que a história não é o essencial, mas é um elemento importante, mas eu acho que talvez assim o spoiler não estraga a experiência, por mais que tenha uma ou outra surpresa, é, ainda assim vale a pena comentar. Tem umas sacanagens no jogo, né? Tipo, uma que eu passei recentemente, jogando essa semana, depois de já ter feito o primeiro final, eu tô naquele mapa, como é que é? Billy. Como é o nome? Firewater. Isso, é que eu tô jogando em português, aí o nome dos Billy negócios. Brejo. Billy Billy Brejo, Brejo. isso. Pô, Billy Brejo. Não, os nomes. Eu e Juca, que jogamos em inglês, a gente apelidou essa área de Billy Walter, porque é Não, Biowater, né, em em inglês. português é muito melhor, pô. É, nele, aí como eu já tô tipo com 50 horas, aí cheguei nessa parte, aí quando eu cheguei no chefe, eu falei, porra, velho, o caminho para chegar até o chefe do banco é longe pra caralho, não é possível, deve ter um negócio aqui. Aí eu olhei, beleza, tem um banco escondido, vamos lá aí. Mas que Porra, ainda assim velho. é longe, né, esse banco escondido. Sim, sim, mais comparado com o outro, né? Aí, tipo, não é possível, como é que eu vou conseguir matar esse chefe do caralho? Aí depois de umas 5 vezes assim, eu falei, tá, peraí, deixa eu olhar aqui no YouTube. E esse foi um dos poucos chefes que eu olhei no YouTube. Aí eu fui olhar no YouTube e aí tem um negócio que eu achei genial, que eu acho que deve ser o único chefe que tem algo desse tipo, que é se você que ele uma das coisas é que uma das coisas que tem nos chefes, né, desse jogo é que tem vezes que aparece primeiro uns inimigozinhos, depois aparece o chefe, ou então aparece o chefe, depois uns inimiguinhozinhos, depois o chefe de novo, enfim, ou os dois juntos. Mas aí nesse primeiro aparece os bichinhos e tal, e depois aparece o chefe. E aí tem uma manha que é, se você ficar no canto direito, você não toma porrada. Só que aí demora mais, porque você tem que ficar esperando o tempo certo para ir lá e conseguir bater no bicho, porque por mais que você tenha alguma arminha, uma hora a arminha acaba e você não conseguiu derrotar o bicho. Cara, eu Aí tem matei umas esse chefe coisas. aí. Tiveram muitos chefes que eu demorei muito de matar. Esse aí eu matei, acho que na 4ª vez que eu cheguei nele, porque o nosso amigo comentou isso daí no grupo. Que o chefe lá do Biowater, se você ficar na água, porque assim, você não quer cair na água, né? Porque a água tem as Isso, sanguessugas. Só que se você isso. ficar na água, você consegue, tipo assim, no meu lado, no caso foi o lado esquerdo, eu acho. Mas você só tem que desviar quando ele vier pro seu lado, mas ele avisa antes que ele vai
submergir, aliás, que ele vai emergir naquele lado. Aí você sai. Não, é desse, E daí não, eu desse matei canto na quarta vez. não, desse canto direito, nem isso você precisa. Sim. Só eventualmente aparece aquele bichinho que joga os dardos Os verdes. dados, sim. Aí, às vezes, ele aparece em uma posição que ele consegue jogar e alcança você ali, mas ainda assim, se você der um pulinho, você desvia. Mas tem uns outros chefes que é justamente isso, velho. Que você vai lá, por mais que você olhe no YouTube e tal, não adianta, velho. Você vai ter que. Mesmo que no YouTube alguém te diga, não, você vem aqui, pula, não sei o que, não sei o que, você não vai conseguir fazer desse jeito, velho. Você vai ter que inventar a sua forma, você vai ter que Tá bom, entender né? a lógica. Tem que aprender, não tem jeito. E assim, Exato. esse negócio de aprender os chefes é para mim talvez uma das melhores coisas do jogo, assim. Eu assim, de modo geral, eu sou um cara que gosta mais da exploração em si do que das lutas contra o chefe, de modo geral. Sim, Eu gosto de ser surpreendido assim, para essas coisas, mas quando os chefes são muito bem feitos, eu me amarro, eu amo, né? E Silk Song foi um jogo que é um jogo que tem muito disso, né? Todos os chefes, basicamente, você tem que meio que aprender qual é a maneira de você ganhar dele. Quando você não tem uns teases como esse aí de ficar na água, né? Mas sim. Mas tem uns que são. Tem um especificamente que é do. É o que. Antes da. é o juiz, The Last Judge, o último juiz. Isso. Nossa Senhora. E- Esse Em é o. português é feminino, inclusive. A última juíza. Ah, É, sim, sim. tem Sim. até bom parênteses esse aí. Tem umas coisas que são curiosas, tipo a Sherma. Sherman é um menino, né? Só que tem uma voz feminina, mas no jogo em português, que em Aí tá inglês na você voz de pode. criança, eu acho, né? É, Aquele tempo que ele é novinho. sim, aí tem essas coisas dos gêneros que talvez em inglês não dê para perceber de cara, em Não fica. português já deixa, já diz logo. Sim. Mas esse juiz, esse foi tipo assim, foi assim, os caras Sofri pensaram, também. vamos ver o quanto a gente pode sacanear o jogador para ele passar raiva, mas quando ele conseguir passar desse negócio, ele vai dizer, caralho, meu, pronto, pode terminar o jogo, que isso aqui não tem como ser mais difícil do que isso. Que é tipo que aparece os bichinhos, depois aparece o vilão, aí você, caralho, derrotei o vilão. Aí, oh não, mais bichinhos, caralho, aí, caralho, derrotei os bichinhos. Oh não, o cara voltou de novo, tá aqui. Ô, Ramon, eu acho que aproveitando que você falou da juíza aí, é um bom momento para eu expor uma questão minha com o jogo, que é o seguinte, Sim, já começa a o falar que das suas aconteceu frustrações antes de eu é o ouvir com o seguinte, pessoal essas sim, experiências aí de jogo. é isso, assim, até cheguei a pensar em alguns momentos assim, que as minhas frustrações vinham de dificuldade, e depois eu decidi que não era de dificuldade, a dificuldade eu amei, assim, real, esse negócio de cada inimigo normal que você encontra, você tem que parar para pensar, porque senão você vai morrer, se você for querer apenas ir para cima e bater, isso é uma coisa que eu gostei, me deixou o jogo mais estratégico. E, como a gente estava dizendo, esse negócio dos chefes, de você ter que realmente ir aprendendo cada uma das fases dos chefes para poder ganhar, eu amei isso, assim, de fato. Eu percebi que, na verdade, a minha frustração não vinha de dificuldade, mas vinha de opções de design. Uma delas é isso que você falou dos bancos, né? Por exemplo, quando eu cheguei no juiz, e antes do juiz teve uma outra parte também, que foi aquela parte, que é uma parte mais antes do jogo, que você chega naquela terra das formigas, das saúvas lá, e que você tem um gauntlet delas, que são várias, uma depois da outra. Eu acho que ali foi. Aí, quando você morre ali, você vai no banco lá em outra área do jogo, inclusive, para poder você conseguir voltar lá. E assim, você fica muito fera no caminho. Você consegue passar pelo caminho fácil até, quando você vai, vai morrendo muitas vezes. Só que a questão para mim é que assim, isso termina sendo eu fiquei em alguns momentos pensando assim, nossa, esses caras não estão respeitando o meu tempo. Porque assim, eu morro no chefe e falo assim, ah, não, tá, beleza, morri porque eu fiz isso aqui, era para ter feito uma outra coisa. Eu quero voltar a lutar contra ele para poder colocar isso em prática. Eu não quero fazer de novo o mesmo caminho enorme, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me frustrou bastante em alguns momentos, alguns poucos momentos, eu devo dizer. E o momento dessa juíza aí foi o que me frustrou talvez mais no jogo inteiro, porque eu chegava nela e aí eu já estava um pouco frustrado porque eu tinha vindo dessa luta das formigas, e quando eu vi que ia ter que fazer isso, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer de alguma outra maneira isso. E assim, foi a primeira vez, eu acho, que eu fui olhar alguma coisa na internet sobre o jogo. E aí, olhando, eu só vi o seguinte, que havia uma maneira de você chegar na cidadela sem matar a juíza.
Aí eu falei, tá, vou procurar essa maneira então. Aí eu comecei a me dedicar a procurar essa maneira. Aí, em algum momento, eu conversando com o Juca online, ele me falou uma coisa, que ele tinha achado uma área nova que eu não tinha achado ainda. Eu falei, ué, mas onde você achou? Ele, achei nesse lugar aqui. Aí eu fui procurar essa área. E aí, seguindo por essa área, que era o Billy Brejo, inclusive, eu consegui entrar na cidadela por trás, pelo caminho dos sinner, né, dos pecadores, que você tem que matar o Phantom, que é um outro chefe. E aí, o que aconteceu? Beleza, entrei por aí na cidadela, esqueci a juíza, fui jogando, fui ficando bom, fui evoluindo a minha arma para poder dar mais dano, fui ganhando mais life. E em algum momento falei, quer saber, eu acho que eu vou voltar lá para poder matar a juíza, para poder abrir a porta da frente da cidadela também, né? Voltei, e aí quando eu voltei, eu consegui matar ele em algumas poucas vezes, e ela se tornou uma das minhas lutas preferidas do jogo. Eu achei incrível a luta. Só que assim, me frustrou antes, porque eu via que ela podia ser uma luta incrível, mas como eu tava ainda, né, naquele momento do jogo, minha espada não estava tão forte, eu não tinha tanto life assim, eu morria rápido e daí tinha que fazer aquele caminho todo de novo. Dessa vez, eu voltei lá com pulo duplo já, o caminho ficou de fato trivial, porque eu pulava 2 vezes aqui, 2 vezes ali, chegava nela e conseguia lutar rápido. E aí, isso virou uma de minhas lutas preferidas. E aí, essa frustração que eu falo é justamente por isso, porque um chefe que eu achei incrível, eu tive que digamos, desistir dele em um momento do jogo, né? E aí é isso, aí me deixou um pouco frustrado. Mas, por outro lado, uma coisa interessante também sobre o jogo que isso mostra é que ele, se você for fuçador, ele deixa você fazer outras coisas. Mesmo a Cidadela, que é meio que o seu destino final, assim, você consegue procurar outro caminho para poder entrar. Se você for atento e você quiser correr atrás e gostar da exploração, como eu gosto, você consegue. Então, assim, por um lado é uma coisa que me frustra, mas por outro, eles souberam que isso iria frustrar e eles também te dão digamos, outros caminhos para você tentar trilhar. É um pouco escondido? Mas assim, né? Você acabou de justificar porque que o jogo é genial, pô. Sim, exatamente. A ideia dele é justamente criar essas frustrações, justamente o fato dos bancos às vezes terem essas distâncias, é justamente para você pensar, tipo, caralho, o que é que eu vou fazer? É melhor eu continuar explorando e ir para outro lugar ou insistir nesse negócio? Se fosse do lado, você ia ficar, não, velho. Eu já tô aqui do lado, foda-se, eu vou ficar nesse negócio até 50 vezes, até 1 hora eu vou passar. Então, acho que a genialidade acho que eles pensam o game design pensa justamente nisso, que é tipo a experiência que você teve, tipo o Billy Brejo, eu só desbloqueei agora, depois que eu já terminei o ato 2 e que terminou você nem o jogo. foi lá antes, então. Isso. E eu achei difícil pra caralho lá, então, tipo, se eu tivesse ido antes, porra, não ia. Mas é que, na verdade, quando você vai lá no Billy Brejo para entrar na Cidadela, você passa por uma parte dele só. Tem, assim, a maior parte dele você não consegue acessar ainda, porque você não tem ainda algumas armas que você precisa acessar. Então é só um caminho assim, que você chega e fala, meu Deus, que lugar desgraçado é esse aqui, com sanguessuga na água, todos os bichos têm veneno, meu Deus, socorro, tal. Mas para chegar na Cidadela é até relativamente rápido, assim, né? Ô, Ramon, uma dúvida que eu tenho, você chegou aí em um lugar que chama A Névoa, em algum momento? É o lugar que eu estou agora. Pronto. Foi por esse lugar que eu passei para poder chegar na Cidadela. Foi por aí que eu passei. É porque eu vi que acho que tem uns 3 lugares que você consegue entrar, mas eu só consegui chegar nela por esse Billy Brejo. Então eu tô tipo, agora que eu ainda nem desbloqueei o ato 3 e agora que eu tô nessa parte legal. do Nevo. Mas me conte aí, antes de passar para Juca, Eric, me conte aí desse questão aí do nível de dificuldade dos chefes, como é que foi aí para você? Você já falou aí da juíza, conte mais aí. Eu acho que assim, o pessoal meio que se assustou no começo do jogo, eu acho, né? Teve muita reclamação de dificuldade e tal, né? Primeiro que talvez seja uma galera que não estava acostumada com Hollow Knight, né? Porque Hollow Knight já não é fácil mesmo, né? E aí, quando você começa o Silksong, se você jogou o Hollow Knight primeiro diretamente e vai para o Silksong, a primeira coisa que você vê é o ataque para baixo é diferente. Né? Você já vai errar todos, né? Imediatamente você vai errar todos e provavelmente vai morrer porque você errou o ataque para baixo. Segundo, qualquer bicho tira 2 de dano seu, né? Dá 2 de dano. Então, já aí a galera assustou. Mas acho que é muito isso que vocês falaram, sabe? É aprender mesmo, né? Bom, vai morrer,
vai morrer. Não vai ter jeito. Você vai morrer e vai tentar de novo e vai morrer. A questão do caminho, os dois que você falou, Ricardo, foram exatamente os dois que eu passei raiva também. Da mesma forma, assim, me dava raiva não por ter que jogar de novo contra o chefe, mas por ter que fazer o caminho de novo. No fim, estava fazendo super rápido o caminho, né? Já estava fazendo super rápido, mas dava uma preguiça. Quando você morria, você pensava, tem que fazer tudo de novo aquele caminho ali. E às vezes você, de O besteira, pior você não é nem recebeu isso, um é dano. quando você já tá indo no caminho, você já erra no caminho, toma um dano, você, Já toma um caralho, dano, né? já me Nossa, fudi, já. Já não chega inteiro, né, no chat, você já vai, já vou morrer, né? Não vai ter jeito. Mas ao mesmo tempo, né, quando você ganha, é muito satisfatório, né? Juíza mesmo é isso. Xinguei várias vezes e xinguei ao final quando eu ganhei. porque não tem jeito. Mas assim, realmente, assim, quanto à frustração, acho que foram mais essas questões mesmo, né? Quanto a olhar no YouTube, eu olhei coisas desse tipo, igual vocês falaram assim, tem um caminho diferente que eu não sei onde é. Aí eu olhava o mapa para ver por onde entrava. Aí, beleza, o resto eu ia lá. Chefe nenhum eu olhei. Eu também achava interessante de ficar tentando aprender. Por mais que assim, beleza, aprendi e eu ia imediatamente errava de novo, né? Aquela coisa que eu acabei de aprender. E morria, né? Beleza, vou lá de novo. Uma hora eu vou conseguir acertar. E era isso, né? Eu tava jogando hoje a Porra, parte lá do ato 3 e fazendo isso, né? Sei lá quantas vezes eu morri. quando pega o gancho pela primeira vez, você tem que, pra sair do lugarzinho lá, você tem que ir só pegando o gancho, e tipo, acho que eu morri algumas vezes pra conseguir sair ali. Eu falei, Pois é. caralho, que merda, isso aqui eu achando que vai facilitar a minha vida, tá piorando a minha vida. E outra uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que colaborou com essa dificuldade foi que, acostumado com o primeiro Hollow Knight, eu ignorei as ferramentas por completo no começo. Tanto que assim, aquelas carapaças que são usadas para fragmentos de carapaças, né, que são usadas para poder fabricar as ferramentas, eu estava lotado o tempo inteiro, não conseguia pegar mais, porque você tem um limite, né? Esse limite vai aumentando durante o jogo, mas você tem um limite e eu não usava nada. Quando eu descobri, né, o quão bom são as ferramentas, né? Com chefes ou até com os inimigos bobos ali do meio do caminho. Aí, pronto, agora não tenho carapaça nunca, né? A fragmento de carapaça agora é escassa, porque eu realmente uso muito e elas ajudam demais com a maioria dos chefes, né? O ato 1 inteiro e boa parte do ato 2 eu simplesmente não usei ferramenta. Então, nossa. inclusive a juíza mesmo eu passei sem ferramenta. Tem ferramenta? Nossa, você é um ídolo, velho. Porque Tá vendo? as ferramentas. O genial do jogo é isso, é que tipo, cada pessoa joga de uma Sim. forma. Ele te Sim. permite, né? Os chefes são menos formulaicos nesse sentido. Mas uma coisa interessante, Eric, é que assim, você tem as ferramentas e você tem também alguns equipamentos que a Hornet pode usar, né? Uhum. Quando eu destravei pela primeira vez um equipamento que, se você usar ele coloca veneno nas suas ferramentas. Nossa senhora, eu não parei de usar isso aí nunca mais. Ele nunca mais saiu do meu também. Na juíza, eu colocava aquilo, as taxinhas no chão com veneno, ela Nossa, passava, tomava muito taxinha com dano. veneno foi estratégia de bullshit para um Se eu monte soubesse, de chefe. se eu soubesse antes, tinha me poupado bastante. Mas, E como Eric e Ramon ainda não terminaram 100% do jogo, eu não sei se vocês já chegaram a achar uma ferramenta que chama-se Cogfly. Mas essa ferramenta Cogfly com veneno é um negócio assim. É muito dano. Tem uns chefes que você fala assim: meu Deus do céu, velho, esse chefe devia ser tão difícil se eu não tivesse isso. E eu acho que tem um momento lá para, sei lá, meados do segundo ato, que eu falei com os meninos, né, no grupo que a gente tinha, Ricardo e um amigo nosso, que a partir de um certo momento do jogo, os chefes começaram a se dividir em duas categorias. Os que eu sinto que, não, realmente eu preciso aprender a coreografia aqui para conseguir ganhar, vou lutar sério, e os outros que dá para sentir pela vibe que, eu vou colocar veneno, taxinha e cogfly e vou ganhar na sacanagem, sabe? Tipo, ficar no cantinho assim e falar, não, morre. E sabe, tipo, eu vou conseguir ganhar desse jeito. Mas é bem isso, acho que a dificuldade, para mim, no começo foi porque eu não sabia usar o que eles me deram para usar, né? Era para ter usado, e um pouco da dificuldade de diferença do que era o Hollow Knight pro Silksong. De resto, foi tentar até aprender mesmo. Para mim, uma coisa que é justamente que é genial do Hollow Knight é que eu acho que, sei lá, 90% dos jogos, tipo assim, você vai pegando
apetrechos, vai melhorando arma, vai subindo de nível, não sei o que, não sei o que. Aí, quando você chega no último chefe, é ridículo. Você chega lá, dá 2 porradas e acaba. Tanto que até jogos que são mais difíceis de você conseguir essas coisas, mas que ainda assim, tipo Zeldas. Aí uma das coisas que eu sempre passava raiva, falando especificamente do Zelda, era isso, que eu, porra, chegava num ponto, num chefe, caralho, man, tá foda isso aqui, deixa eu olhar no YouTube, ver se tem alguma dica. Aí você via ver o cara tá com 50 corações, com um monte de arma, não sei o que. Eu falei, porra, man, aí é fácil, eu quero ver você marcar esse bicho aí com 5 corações. Aí você é broto, você é fodão mesmo. E o Hollow Knight é isso, é tipo, se você quiser olhar algumas dicas, algumas coisas, o cara pode ter 50 negócios e tal, mas não adianta, velho. Se você não souber lá desviar das paradas e tal, você pode ter a melhor arma, que ainda assim vai ser difícil. E eu acho que uma das 1001 genialidades é essa. É exatamente isso, assim, eu também sou igual o Ricardo, que eu gosto de explorar, eu gosto de andar muito, até por isso que eu demoro, que eu fico andando, eu volto várias vezes no mesmo lugar para ver se uma área nova abriu, se com aquela nova ferramenta eu consigo ter acesso, né, e é isso, assim, cada pessoa foi por um lado, tem pessoas que não passaram por algum chefe, com certeza, não passaram por uma certa área, vocês falaram de uma área aí que eu não tenho certeza se eu passei, depois eu vou olhar qual também esqueço o Da nome dos lugares névoa. também. Da névoa, não me lembro se eu passei. Pelo nome, não me lembro, não. Mas... Não, Esse, eu acho que você lembraria pelo nome. Essa É. eu lembraria pelo nome. esse da névoa eu também cheguei e falei, caralho, man, faz o que nessa merda? Aí depois de morrer umas 5 vezes, deixa eu ver aqui no YouTube. Ah, tá, tem que fazer isso aqui, beleza. Então vamos lá. Eu compararia Ainda ela assim, eu com ainda não passei. Eu compararia ela com a Lost Wood de Zelda, né? Que em muitos jogos de Zelda tem isso, que são lugares que você tem que ir por um caminho específico, mas você tem que descobrir qual é o caminho. Não, já, sim, passei por lá. Só não lembrava do nome. Passei. Sim, pronto. Passei. Tem uma dicasinha de qual o caminho você tem que seguir, Exatamente, né? exatamente. Você tem que ficar atento a isso, né? Isso. Nossa, quando eu descobri isso daí, eu me achei tão É, gênio. É Eu achei um genial. gênio. Quando eu falei, não, nossa, então é isso, é isso. É genial mesmo. Mas é isso. Então, Juca, me conte aí você das suas experiências. Depois eu vou contar desse negócio do YouTube, é uma coisa que eu quero saber como é que vocês resolveram. Mas primeiro, pra gente não passar desse tema, antes de seguir adiante, conte aí como é que foi sua experiência aí do nível de dificuldade. Sobre a dificuldade, tem uma coisa que eu acho que eu esperava que o jogo fosse ser mais difícil que o Hollow Knight. Pela trajetória do desenvolvimento do jogo, né? Ele começou sendo desenvolvido como um DLC para Hollow Knight, então acho que naturalmente eles já incrementaram a mobilidade da Hornet, né? O moveset dela é mais sofisticado e tal. Então, sabendo dessa origem, né, sabendo que foi assim que o jogo acabou depois meio que se divorciando do mundo de Hollow Knight e eles começaram a criar um mundo específico para esse jogo e separaram para ser um jogo à parte, eu acho que eu já tinha na minha expectativa calibrada para isso, sabe? Eu esperava que fosse ser mais difícil e ao mesmo tempo tinha muito tempo que eu tinha jogado Hollow Knight, então eu já não lembrava direito, sabe? E foi o Eric que falou, né, sobre o ataque para baixo ser na diagonal, umas coisas que no começo do jogo, que você tá mais cru, que você vai conseguindo as primeiras habilidades, você é mais limitado em relação ao que você tem acesso, né? Você tem uma gama menor de opções, de alternativas de como atacar o jogo. Então, nesse ato 1, você... Quando chega especificamente não sei como é em inglês, mas é trilhas de Scar. E aí você tem que pular e bater num negocinho, e aí batendo nesse negocinho, e aí o fato de ser em diagonal, aí fica difícil pra caralho. Aí você vê vários memes no Instagram, não sei o que, tipo, você tá jogando Hollow Knight e chega nessa parte, aí toca uma musiquinha triste. Uhum. E tá ali de propósito, né? Tá ali de propósito pra você sofrer com esse ataque pra baixo, até você aprender ele. E assim, o jogo depois começa a te dar ferramentas, ele te dá movesets alternativos, né? Tem o Crest, que eu não sei como é o nome em português, mas que é meio que o... Hã? O Crash é o que? Os brasões em português. Brasões. Deve ser, que você altera a base da sua arma, né? Isso, que aí você pode jogar como se fosse o Hollow Knight 1, né? Isso. Que aí tem vários Crests alternativos, né? E todos mudam seu moveset levemente. Tem tem 3 crests específicos no jogo que o ataque para baixo é mais normal, digamos assim, é reto para baixo, né? Cada um com um timing diferente, com alcance diferente, mas isso já muda, né? Isso muda a forma como você
isso te dá também uma possibilidade de personalização, que eu acho que é aí que a dificuldade do jogo se equilibra, né? Que é o jogo te dá muita ferramenta. E falando literalmente nas ferramentas, né? As tools mesmo de ataque, de combate, e tudo que você equipa na sua Crash que envolve também ferramentas defensivas, né? Ferramentas que alteram coisas como, sei lá, tem aquela que você leva metade do dano de fontes de fogo, tem um que você... Tô tentando lembrar agora, tá dando um branco, Que mas... você te consegue se curar protege mais durante rápido, que ele te protege durante a cura, que você Isso, cura tem mais aquele rápido. isso, e cura mais rápido. Então, assim, é interessante ver também, inclusive lá no late game, quando você tá já, né, tipo, ato 3, sei lá, fim do ato 2, e conversar com os amigos, eu ficava perguntando pra todo mundo que eu sabia que tava jogando, como é que tá seu loadout, né, seu personagem, você equipa quais ferramentas azuis, quais ferramentas amarelas? Porque as amarelas são as de exploração, as azuis são as defensivas e as vermelhas são as ofensivas, mais ou menos, né, tem E as brancas, algumas né, que são exceções. as de Silk, as de Silk seda. Skills, É. E aí cada um tem seu favorito, sabe? Tipo assim, a gente conversando, eu, Sim. Ricardo e nosso amigo Rafa lá no grupo, Rafa falava, não, é absolutamente nada melhor do que a Silk Spear, e eu e Ricardo totalmente fãs do Threadstorm. Então, tipo assim, vai ter gente que vai falar, não dá pra ficar sem essa ferramenta, e quando você vai ver é uma ferramenta que você ignora completamente, sabe? E isso é legal, e eu acho que isso, assim, a mobilidade da Hornet, a agilidade dela, a velocidade com que você consegue levar ela de um canto a outro da tela, né? E quanto mais você avança no jogo, mais completo vai ficando esse arsenal de possibilidades. Eu acho que isso é que compra como é que fala? Isso é que compra a possibilidade de empurrar tão forte na dificuldade, né? Que tem uns lugares que a dificuldade é meio... Porra, tem hora que eu sentia os caras rindo da minha cara, sabe? Tipo... E eu acho até que tem um bom humor nisso, assim. Passe aí, vá sacana, quero Eles ver. sabem, Isso. com certeza. O Ramon falou, né? O jogo tem umas sacanagens, e tem umas sacanagens. Tem uns lugares que você tá no lugar mais fodido do mundo, um lugar completamente escroto, que quer te matar de todas as formas possíveis, o ambiente, os inimigos, tudo. Você tá lá sem recurso, todo, meu Deus, pelo amor de Deus, um banco, aí você acha um banco e o banco é uma armadilha, sabe? Você senta no banco para salvar, que é o único lugar seguro do jogo, né? Um jogo que é todo inóspito, e aí você, ufa o banco, É aí um você negócio senta que era pra eu é ter comentado desleal. já no início, que é uma das coisas que eu tava fazendo umas anotações para ver se depois eu escrevi um review sobre o jogo, mas depois acabei, vou fazer um podcast, talvez seja mais legal do que o review, mas quem sabe depois eu escrevo também o review. Mas eu não lembro se o Hollow Knight, você que jogou, talvez você possa falar com mais propriedade. Mas o que eu achei mais, entre aspas, sacanagem desse jogo é que o jogo é extremamente capitalista, velho. Tudo você tem que comprar. Sim. Você chega, compra o mapa, você tem que comprar o banco. Eu fiquei imaginando, porra, só faltava as travessias lá, os bichinhos, o túnel, o elevador lá, só faltava você ter que pagar aquilo ali também. Só faltava Você isso. lembra que Hollow Knight, você cai num golpe no momento? Que você acha tem um o golpe banco, do banco. e aí você coloca seu dinheiro no banco, e quando você volta lá pra pegar o dinheiro, A você vê mulher que é só a sumiu. placa, e a placa cai. Você vê que você tomou um golpe. Como assim, velho? Pelo amor de Deus. Tem uma piadinha dessa nesse, também, né? No Silk Song tem isso também. Você chega É. num lugar, pô, achei um banco, aí você bota o dinheiro aí. Só falta aparecer o Nelson lá do Simpson fazer. Tipo, perdeu seus 60 dinheiro, já é. Mas aí, tem um outro lugar ainda de sacanagem, assim, que você dá dinheiro e nada, e na verdade não é nada. Tem um tem um lugar, confessionário, né? tem um mapa que é tipo assim, pra você salvar, não é desbloquear o banco, é cada vez que você quer salvar, você tem que gastar não sei quantos rosários. Só que, olha aí, Ramon, mais uma vez, a genialidade do jogo, uma coisa que eu nunca descobri na minha jogada inteira, mas que foi Juca que me falou. Quando você paga isso daí, você entra, você consegue, dentro do lugarzinho que você entra, quebrar o mecanismo. E daí a porta fica aberta para sempre. Eu nunca soube disso. Eu paguei todas as vezes que eu fui lá. Eu paguei todas as vezes. Aí o Juca me falou... você tá falando daquela loja, né? Que é tipo uma loja. Né? Isso, exatamente. Sim. É porque tem um também que logo que você entra na Cidadela, todos os bancos você tem que pagar para usar e é uso único, né? Você sai e ele reseta. Exato, tem tipo assim uns 3, 4, né, na mesma sala. E tipo, o Juca falou aí de um negócio do confessionário. Vocês chegaram nessa parte do confessionário? É o confessionário que eu tava pensando. Então, pra mim é um negócio meio assim, me adentrando só um pouquinho nessa questão da história,
é isso que eu acho incrível no jogo. Porque, assim, eu, de modo geral, eu nunca fui, assim, por exemplo, Juca ama Last of Us. Eu nunca consegui gostar muito de Last of Us. Eu prefiro a série. Porque, assim, eu não sou muito fã quando os jogos eles têm muita cutscene e que vira meio que um filmezinho. Eu gosto de, tipo assim, de que a história me seja dada de outras maneiras, que eles chamam de environmental storytelling, né? Tipo assim, história a partir do ambiente. Isso que só é incrível, isso como ele tem. Isso aí mesmo, por exemplo, você chega num lugar, esse lugar do confessionário é o seguinte, você tá numa parte da cidadela, onde é uma parte onde os peões ficam lá trabalhando, né? Os insetinhos têm que limpar, tem que pegar as coisas, tá? Eles, um monte de trabalhador braçal, os operários. E daí você chega num lugar onde tem bancos. E aí, assim, como se fosse assim, são os bancos onde uma break room, né? Um break room, o banco onde as pessoas vão para poder descansar do trabalho. E cada banco que tem, são 4 bancos, os 4 bancos tem que pagar sempre para poder usar. Ou seja, os trabalhadores lá que trabalham lá tem que pagar o banco. E no confessionário você chega, você coloca, você paga acho que uns 60 moedas do jogo para poder. Rosários, as miçangas. Rosário. Você paga 60 e só o que ele fala, o que acontece é o seguinte: ele fala assim, não, realmente você pecou, vá trabalhar mais. E daí, cara, tipo assim, sempre a mesma mensagem. A mesma mensagem. E olha a história que isso daí conta. Você não precisou de ter nenhuma cutscene, você apenas chegou lá e você tá percebendo que, cara, esses pobres besouros que estão aqui nesse lugar, olha que vida desgraçada que eles têm. É a jornada 6x1 levada ao extremo, né? Tipo assim, o cara não tem descanso, tem que pagar para descansar, tem que pagar para se confessar. E o que eles ouvem de volta é vá trabalhar, sabe? Tipo assim, e daí você. Cara, isso. Tipo assim, uma das coisas mais geniais, tanto do primeiro quanto desse segundo, do Hollow Knight quanto do Silksong, é isso. É a maneira como eles usam coisinhas do mundo para te contar uma história daquele lugar ali, sabe? Eu acho isso incrível. Sim, é um jogo. E só para completar. Fala, Juca. Não, pode falar, Ramon. Não, eu só ia dizer que a genialidade do jogo é essa, né? Que às vezes é isso que você falou, né? Dos detalhes, né? Que às vezes se a gente parar aqui e diga, conte aí a história de Silksong, aí você fica assim, pô, tem tanta coisa, eu nem sei como resumir, mas se você pegar um exemplo que você deu aí, um Last of Us, ou jogos que tem mais historinha, aí realmente fica mais fácil. Eu queria só sacanear desse. Eu gosto também bastante do Last of Us, eu gosto mais do 2, mas só para não me prolongar, isso que você falou de cutscene, dessas questões de história, tem um jogo que eu amo, acho genial, mas que a história, entre aspas, atrapalha o jogo em alguns momentos, que é Uncharted, do PlayStation. Principalmente o Uncharted 4, que ele é o maior que tem mais horas. Que é tipo assim, o jogo fica claramente, como ele tem uma historinha como se fosse um filme, né? Então aí tipo assim, você chegou no mapa novo, e aí pronto, a pista diz, não, a gente vai resolver o problema aqui. Aí você vai, explora, chega no final, então, na verdade, essa pista aqui era falsa, na verdade o objetivo é lá em outro lugar. Então, tipo assim, é um negócio que o fato do jogo tentar ser muito filme, ele acaba atrapalhando mais do que adicionando, sacou? Eu achei isso mesmo do Uncharted 4. Acho que foi o único Uncharted que eu joguei. Eu gostei do jogo, assim, não achei um jogo ruim, não. Eu consegui me divertir. Até porque, assim, ele tem uma pegada um pouco mais, até, digamos, menos desgraçado do que Last of Us, menos triste do que Last of Us. Mas eu acho que isso que você falou, isso que você achou aí também, irmão. Esse negócio da história que às vezes atrapalha mais do que te ajuda no gameplay em si, né? Vai lá, Juca. Sim, era só para fechar sobre a dificuldade, que eu acho isso. O jogo tem muito mais coragem em ser realmente difícil. Tem partes completamente escrotas, inimigos muito inteligentes, muito rápidos, muito que batem muito forte. E porque isso deu muito o que falar na internet, né? As pessoas falam que o jogo era difícil demais, proibitivo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo é isso, a personagem se movimenta muito mais rápido. Ele, ao longo do jogo, quanto mais você avança, mais opções ele te dá de formas de atacar a dificuldade do jogo, né? Como a gente falou, você pode colocar veneno nas suas armas e pode usar armas que causam dano repetido, e isso faz com que o dano que você cause no chefe é tão grande que muitas vezes, como eu disse, eu falei meio de brincadeira, mas é verdade, tem alguns chefes que você ruma um monte de taxinha no chão, solta as mosquinhas e fica se protegendo, fugindo, se escondendo, se desviando, e o jogo as suas armas vão matar o chefe por você. Então, eu acho isso, né? Eles foram mais corajosos e pisaram mais fundo na dificuldade, mas ao mesmo tempo
Primeiro, aquilo que eu falei, que eu acho que eu esperava isso mesmo, sabendo das origens do jogo, né? Que ele começou sendo pensado como uma extensão de Hollow Knight, então natural que fosse mais difícil. E depois, porque o jogo te dá muito mais recursos para atacar e enfrentar essa dificuldade. Eu voltando para Hollow Knight logo depois de ter terminado o Silksong, realmente, eu acho que Hollow Knight é tipo um tutorial para Silksong, sabe? Tipo, que eu fui voltar para jogar Hollow Knight, não é que o jogo fique fácil, ridículo, nem nada disso. O jogo continua sendo um jogo excelente, o desafio continua sendo alto, mas é aquela coisa que eu falei do sal e da pimenta, sabe? Tipo assim, o Hollow Knight é muito mais simples. A movimentação do personagem é muito mais simples, tudo muito mais mais simples mesmo. Então, Hollow Knight, por exemplo, tudo bem que eu tava rejogando e tal, mas eu acho que aquecido do Silksong, eu matei, sei lá, os 3, 4 primeiros chefes sem morrer nenhuma vez, sabe? E mesmo com o moveset limitado, tá? Então eu acho que é isso. O jogo é mais difícil ao mesmo tempo que ele te dá muita coisa para enfrentar essa dificuldade. Então não achei que foi injustamente difícil, nem irritantemente difícil, nem nada disso. Eu tenho só uma coisa para falar também sobre frustração, para terminar, que é o seguinte. Não, eu ia puxar esse assunto de frustrações e o YouTube. Vai, fale aí, Pronto. depois eu É que assim, como eu falei antes aqui já, né, eu concordo que a dificuldade para mim é meio que perfeita, assim. As minhas frustrações não são com dificuldade em si, mas com algumas decisões de design. A outra que tem é que é o seguinte, eu acho que tem alguns chefes, eu tô pensando em 2 chefes específicos, que são chefes assim incríveis em matéria de movimento, em matéria de você aprender os métodos deles e conseguir ganhar. Só que eu acho que eles ficaram um pouquinho esponja demais, sabe? Tipo assim, eu acho que os chefes seriam mais divertidos se eles tivessem um pouquinho menos de life. Porque chega um momento que, assim, que eu tô morrendo tanto, mas tanto, que eu falo assim, cara, eu tô morrendo porque isso é uma coisa que você falou no início, Ramon, que é assim, que você aprende. Foi Ramon ou foi Eric, não tô lembrando, que falou que assim, você aprende o chefe, só que às vezes você erra uma coisa na luta, foi e daí eu. foi você. E tudo degringola. Então, quando o chefe tem muito life, acontece muito isso. Você sabe já. Você não tá mais divertido você aprender, você já aprendeu. Só que ele é tão longo que você termina, às vezes. É uma coisinha aqui que tem que voltar pro início. Eu penso em 2 chefes específicos que são chefes incríveis também, se não fosse isso, né? Um deles é um que eu sei que Juca ama, que é a primeira pecadora, que em inglês é The First Sinner, que inclusive essa daí, quando você morre nela, você acorda do lado de fora da sala. Ela é do lado. Então, assim, não tem problema do banco ser muito longe, nada disso. Mas eu acho que ela podia ter um pouco menos de vida. E a outra é uma chefe que eu acho Mas acho que essa aí tem só o negócio que aí você não consegue recarregar as armas, não consegue. Exatamente. Tem isso também. Aí você tem que Isso, aí você problema. tem que escolher, aí você tem De que escolher fato, se você de fato. quer voltar pro banco para De fato. tipo, se você estiver usando aquela máscara que te dá um life a mais, tipo, aí você voltar perde pra, aquilo. exatamente. Perfeito. É isso aí. E a outra é uma chefe que eu acho que Ramon e Eric ainda não chegaram, porque faz parte da quest do Ato 3, e que Juca, até onde eu sei, não jogou ela. Que é uma chefe que se chama Carmelita, que assim, é incrível, vocês vão chegar, eu não vou dar muito spoiler aqui sobre ela, mas é uma chefe que vocês vão chegar, assim, eu acho que foi a luta do jogo inteiro que eu mais me senti dançando, sabe? Eu tive que aprender a dançar com ela ali para poder conseguir bater nela e tal. Só que aí se ela fosse, sei lá, 15% a menos de energia, eu acho que ela seria um chefe melhor por isso. Sim, você falando, Rick, desse problema dos chefes terem vida demais, Carmelita foi uma que eu bati testa algumas vezes e falei, porra, vou procurar outra coisa para fazer aqui, justamente por isso, porque eu senti que eu aprendi a coreografia dela, mas a porra da chefe não morria nunca. Sim. Aí eu, velho, vou dar um tempo aqui. E aí E foi isso assim aí, que inclusive, acidentalmente eu descobri que o ato 3, que tem 3 grandes objetivos para completar, na verdade tem 4, tem um quarto secreto, se você completar o quarto, você pode não completar um dos 3. Mas então, mais uma eu genialidade do a jogo, Carmelita. né? Eu fiz esse quarto hoje sem saber também. Então, olha só, legal. Eu fiz sem saber que ia resultar nisso, sabe? Tipo, eu fiz achando que ia ser, sei lá, que não sei, que a recompensa ia ser outra coisa. E aí, tá, isso aqui me permite pular um dos outros 3. E aí eu pulei a Carmelita. Talvez já caminhando pro encerramento, para talvez a gente não se prolongar tanto, porque se deixar a gente fica aqui horas e horas, né? Dessa questão da frustração versus YouTube, né? Que às vezes tem
essa coisa, quando você já desbloqueou o mapa, já tá gigantesco, você já tá no ato 2, aí você fica, caralho, man, eu preciso de tal coisa. Se eu for ficar procurando o ato 1 e o ato 2, eu não vou achar nunca. Então, peraí, deixa eu pelo menos ver no YouTube onde é que pode ter, sei lá, alguma coisa assim, já não descobri tudo, mas pelo menos dicas mínimas às vezes ajuda. Aí o que foi pra mim uma frustração, entre aspas, porque eu falei, velho, eu não vou ficar procurando isso aqui, não, foda-se, vou olhar no YouTube, foi. E aí eu quero até saber como foi que vocês resolveram, porque eu liguei o foda-se, foi lá, depois que você pega, descobre as melodias, não sei o que, você tem que chegar lá e montar as torrezinhas mostrando a questão das Mas notas a musicais, partitura. que Sim. são 4 negócios. Eu falei, caralho, man, isso aqui, se eu não olhei durante o jogo, não sei o que, eu não vou, se eu vou tentar descobrir isso aqui, eu vou passar horas e horas, aí eu, foda-se, vou olhar no YouTube. Ainda olhando no YouTube, ainda demorei, sei lá, uns 10 minutos para conseguir montar, porque era foda. Aí eu queria saber se vocês tiveram algum desses momentos de foda-se, vou olhar no YouTube essa merda, ou como foi que vocês fizeram para resolver esse especificamente? Cara, esse aí específico, eu acho que eu consegui. Porque assim, o que você tem que fazer nesse daí, com perdão do spoiler, é você montar para que cada torre fique assim com linhas Contínua. contínuas, né? E eu meio que. Eu meio que saquei isso, mas assim, eu sei que esse lugar é um lugar muito fácil de você não sacar isso e terminar se perdendo e ser frustrante. Eu acho também. Eu acho que eu consegui resolver rápido até ele por conta disso, porque eu meio que saquei, tentei uma das primeiras que aparece e ele completou. Aí eu falei, tá, beleza, então é isso que tem que fazer. Daí eu fui fazendo as outras, né? Fui tentando fazer as outras. Mas lugar que eu taquei o foda-se, ai, cara, tipo, teve com certeza, mas eu não tô lembrando de algum específico. Tiveram Pra momentos mim, que eu olhei assim no YouTube. Eu acho que no ato 1 e 2 eu não olhei nada no YouTube. Eu olhei, por exemplo, como eu tava te falando, esse negócio que eu fui olhar se tinha um outro caminho para entrar na cidadela sem ser pela juíza, é um exemplo disso, né? Eu não olhei no YouTube, mas eu vi no Reddit as pessoas falando, não, tem outra maneira de você chegar na cidadela. Eu falei, tá, então eu vou procurar essa outra maneira. Eu fui olhar algumas coisas no YouTube, como você falou, Ramon, quando, assim, já no fim que eu tava percebendo assim, o mapa tá quase todo aberto já, ou todo aberto, e eu não quero, assim, eu já tô com 80 horas de jogo, eu não quero ficar voltando pela milésima vez nos lugares e falar assim, deixa eu só ver onde fica para poder eu tentar achar. E eu acho que eu fiz isso em algumas das quests do Ato 3, eu cheguei a fazer isso. Mas eu olhei pouco no YouTube, acho. Eu acho que eu vi mais assim, pessoas falando no Reddit, porque eu queria a experiência visual eu queria ter, sabe? Eu queria Sim, chegar por sim. mim mesmo. Teve, por exemplo, tem um lugar que você chega e tem um sino e tem não sei o que lá do mergulhador. Aí, Sim. aí tá fechado. Aí eu já Sim. tô com tipo 40 horas, não sei o que, deixa eu ver o que é que tem que fazer. Aí Aí é eu, ato 3, né? não, isso, aí o vídeo, o cara começa, não, porque isso aqui é só no ato 3, pronto, ainda bem que eu já descobri que era isso, senão eu ia ficar tentando aqui horas e horas e não cheguei ainda nessa merda, então aí, já me poupei disso, sacou? Sim. É nesse tipo de coisa que eu usei, não do tipo, vou olhar no YouTube como é que joga, que aí como diz o Sim. pessoal, é melhor zerar no YouTube olhando alguém jogando. Mas vai lá, Juca, conte aí você. eu teve um momento que eu encontrei um item que eu não sei se vocês passaram por isso, porque é uma coisa opcional, que foi que é tipo uma semente, uma coisinha que fica chorando no seu inventário. Isso eu olhei. Isso eu olhei no YouTube. Eu Olhei. tô com Isso esse, foi uma coisa que eu assim, tô eu com esse encontrei negócio por e acaso, ainda não descobri o que é. Aí agora é engraçado, então, toda vez que você abre o menu fica um negócio. ela fica chorando. Eu Mas, encontrei esse negócio por acaso, sem pesquisar, achei, explorando, né? Aí peguei o item e ficou lá no meu menu. Aí eu percebi que chorava, que incomodava, mas eu falei, não, vou prosseguir aqui. Só que eu tinha achado já o item sinistro. Eu falei, pô, esse item é sinistro, velho, esse chorinho é... E eu fiquei com a desconfiança, sabe? Então foi a única coisa que eu pesquisei, porque eu queria saber, tipo assim, para não acabar fazendo alguma besteira com ele, sabe? Eu faço mais ou menos uma ideia de é, para onde eu devo ter que levar esse item, mas antes de fazer eu vou pesquisar. E eu fiquei muito feliz de ter pesquisado, porque quando eu pesquisei e vi o que ele abria, ele abre uma quest toda complicada, de múltiplas etapas,
que se eu não tivesse pesquisado, eu totalmente teria dado início a essa quest. É uma daquelas quests que quando você começa, você tem que ir até o final. Você não pode parar e fazer outra coisa. Quer dizer, você pode, mas meio Tipo, que muito desincentivado. virar lobisomem em Skyrim. Tipo isso. Mas, ô, Não, Ramon, você eu falou tenho- uma coisa aí engraçada que eu fiquei curioso. Você já chegou a ver o final, entre aspas, falsos? Já chegou a chegar no último chefe, no primeiro último chefe e matar? E ver o Sim, final? isso Viu? aí sobre os créditos e tal, e Certo. E daí acabou o jogo. você achou esse bichinho aí, esse bichinho que fica chorando depois disso. Sim. Ah, então eu posso te indicar uma coisa. Se você tiver interesse, eu sugiro que você, com esse bicho, eu acho que não é no inventário, mas é porque, assim, basicamente, esse bichinho, a quest dele, te permite ter um final extra. Achar um final É. extra. Sendo que Sim, sim. você tem que matar o chefão antes de concluir a quest. Antes de pra concluir a poder ver quest, esse exatamente. final Quando extra. você já tá. Se você Quando concluir a quest, você loca esse final, não dá Isso. pra fazer. É tipo assim, quando você já avançou um pouco na quest, quando você já descobriu para que serve esse bichinho, e aí isso que o Juca falou de você começa a quest e aí tem que ir até o fim dela. Se nesse meio dessa quest aí você falar, deixa eu matar o último chefe aqui, você vai lá e mata o último chefe, você tem um final secreto. Que seria uma Sim. coisa extremamente masoquista de se fazer. Seria. Porque, enfim, não quero dar spoiler, mas é o tipo de coisa que eu acho que a imensa maioria de quem fez isso, né, pegou no meio dessa quest e falou, parou, vou matar o chefe, era porque sabia que aquilo dava acesso a um final, porque quem é o maluco que vai tentar fazer isso, eu não sei. Porque é isso, quando eu Sim, comecei sim. essa quest, eu falei assim, não quero fazer isso, vou olhar o que tem que Sim. fazer. Aí eu olhei e aí terminei rápido ela, beleza. Mas é porque ele te limita, digamos assim, né? Limita o que você pode fazer no jogo. Não, é que nem eu tava pesquisando também alguma coisa acho que ainda no ato 1, acho que foi até o que você falou, da juíza e tal, tipo, já tinha morrido algumas vezes, vou fazer outra coisa, ou então deixa eu ver aqui quais itens e tal, aí tinha um dos itens, use o negócio de fogo para pedra ígnea e tal. Aí para você pegar isso aqui, você precisa ter a chave e desbloqueia num lugar. Peraí, mas onde é que. Eu já peguei uma chave, mas tinha que usar aqui. Tipo, eu peguei a chave e quando você tá descendo, tem um boneco lá preso. Vou usar a chave aqui com esse negócio. E aí, tipo, otário, você podia ter usado a chave para outra coisa. Depois eu peguei esse item, mas tipo. E depois você tá andando e depois você encontra esse cara, que se você não tivesse Sim. aberto lá a jaula dele, você não encontraria ele, enfim. O jogo Mas tem dessas coisas. Mas tem outras chaves também. Sim, eu sei. Aí agora, depois, aí desbloqueia um boneco que. Isso. Se você quiser a chave, é 700 dinheiros. Isso. Aí eu. Eu acho Beleza. que são 3 ou 4 chaves ao todo. E são assim, tem uma chave para cada fechadura. Tipo assim, são 4 fechaduras dessas aí que você pode abrir pelo mundo e tem o número exato de chaves. Então Isso, você não precisa depois. ficar com medo de usar Não, uma e não poder acessar. mas é isso. Depois que você já desbloqueou quase todo o mapa, aí menos mal. Mas quando você tá Sim. no início, Você não talvez se você sabe, né? tivesse escolhido a Exatamente. chave, enfim. Exatamente. E você, Eric, o que é que você ligou o foda-se e coisas do tipo? Eu tava batendo cabeça em algum chefe e aí eu decidi, não, beleza, eu sei que dá para melhorar a agulha, né, nossa arma, e a gente precisa daquele óleo pálido, né, que chama, Olho pálido. para melhorar. E acho que é no início no início do ato 2, você encontra o cara que tem o óleo pálido, mas ele pede para você uma quest para você, né? Encontre 4 ou 5 coisas, sei lá, né? Não lembro mais a quantidade de coisas lá para você. E eu encontrei tudo menos um. Aí, cara, não tem jeito. E aí, pode ser um spoiler, não sei se o Ramon já fez essa, Ramon? Pode. Não, Tá. pode falar, não tem problema, não. Não, a que faltava para mim é porque tem uma outra quest que é da galera de entregas, você tem que fazer entregas para ele, e o item que faltava era exatamente uma das entregas, né? Eu não achava nunca porque estava lá com eles, e eu estava com preguiça de fazer a deles, né? Que você tem que andar pelo mapa inteiro até tal. E olha, Não tem. essa aí irrita às vezes também, viu? Essa quest aí. De você ter que entregar essa quinta coisa lá no lugar. Nossa Senhora. Não, tem uma quest que apareceu pra mim recente que é o bicho, acho que é pra pegar garra dupla, um negócio assim, que aí ele. Você tem que pegar carnes dos bichos, aí tem 15 de não sei o que, 30 de não sei o que lá. Mas pra você fazer isso, você tem que ter uma arma, um não sei o que especial. Eu falei,
Porra, man, vai se fuder, eu não vou olhar isso agora, não. Eu nem desbloqueei a merda do ato 3 ainda, depois eu vejo esse negócio. E isso aí que você falou, Ramon, o prêmio para completar essa quest é um equipamento que eu usei até o fim do jogo. Porque eu achei muito bom ele também. Uhum. Isso Que é a Long Claw, é a garra Isso, longa. Justamente. Tem umas coisas que é isso, que se você conseguir desbloquear antes, beleza, aí o jogo fica mais fácil. Mas se você... depois eu pego, aí você pega, já tá no final, e você não serve pra mais nada essa merda. Já Pois tem é. coisa, faz parte do jogo. Então é isso, essa questão do YouTube, você tem que sempre ponderar, né? Senão o jogo perde a graça, mas ao mesmo tempo é isso. Eu não Lembrei de tenho horas. uma outra coisa que eu vi no YouTube, mas não por ligar o foda-se, mas foi de curiosidade, porque eu não sabia se tinha alguma utilidade ou não. Não sei se alguém encontrou também um personagem que é um cavalo, lá naquela área dos operários também. Sim, Que ele tá escondidinho lá. Ju que né? encontrou. é eu um não lugar meio encontrei ainda, secreto. Né? Ele tá assim. E aí eu fiquei assim, tá, ele serve pra alguma coisa? Ele não serve pra É nada. só história, né? É só história. É tipo E um é bem confessionário. legal, né? É bem legal a Que, história. inclusive, né? É é triste a mesma pra caramba, pegada do confessionário. Ele é um cara que tá lá trabalhando até Exatamente. morrer, vai trabalhar até morrer. Mas a parte, inclusive, que eu vi que eu não cheguei a fazer, não sei se vocês viram, quer dizer, eu vi que tem uma esteirinha que você pode correr para ajudar ele, né, no trabalho dele lá. Porque, Ramon, se você não viu, quem não viu, ele tá correndo em uma esteira fazendo tudo funcionar. Né? A fase é cheia de mecanismos e tal, as coisas estão funcionando porque ele está andando sem parar numa esteira. E ele reclama que ele está cansado, muito cansado, mas ele não para, não pode parar. E aí tem uma esteirinha que você pode ajudar ele. E aí o que eu falei que eu vi, que eu não cheguei a fazer, foi que depois de sei lá quanto tempo andando na esteirinha, se você ficar lá ajudando ele, você ganha um rosário. Um rosário. É o seu pagamento. Esse é o pelo seu pagamento que ele trabalho. recebe. Exatamente. Depois de muito tempo. E ele reclama que está cansado, mas ao mesmo tempo ele fala que ele não pode parar, porque o pessoal lá de cima está observando ele trabalhar e que ele não pode trabalhar. E daí você chegou a voltar lá na sala dele pós ato 3? Não, ainda não. Não voltei. Cara, eu não sei como é que tá a nossa pauta e o nosso tempo aí, Ramon, mas eu queria só fazer um comentário sobre uma coisa específica do jogo. Não, eu ia chegar modo nesse geral, ponto, que era tipo agora a gente ir para a parte de conclusão e Isso. o que é que faltou falar que vocês não quiseram falar, Isso. que a hora é essa. Que é tipo assim, sobre a parte da história, né, do jogo. Cara, tem umas coisas muito, muito absurdas, assim, de tipo assim, honestamente, teve uma coisa que foi a coisa que a gente meio que deu um spoiler pro Juca no nosso grupo, que eu fico com vontade de chorar. De verdade, assim, de fato. Que é assim, o que acontece? O ato 3 do jogo, você destrava ele só depois que você zera, né? Você zera, daí você faz algumas coisas, depois você pode destravar esse ato 3. E daí, ele é muito comparado com o Castlevania Symphony of the Night, que tem o negócio do castelo invertido e tal. E é como se fosse isso, porque o mundo é o mesmo, mas ele se tornou, pelos atos que você fez, lá, né, matando o último chefe, ele se torna um mundo ainda mais hostil, um mundo desgraçadamente hostil. Então, você consegue voltar em vários lugares que você esteve no seu gameplay e ver o que aconteceu lá depois, né? Você vai chegar em alguns lugares e tem os personagens que morreram. Você vai chegar lá que, nessa calamidade que aconteceu, eles morreram e tal. E aí tem algumas coisas específicas que, assim, eu realmente não quero dar esse spoiler, porque é um momento muito emocionante do jogo, que eu fiquei assim, quando eu percebi o que iria acontecer, eu falei assim, não é possível, não é possível, meu Deus, como assim? Não. E assim, pra quem tem animazinho de estimação, né? Cara, é tipo assim, foda. Não vou falar mais sobre isso. Vou só dizer que é incrível. E a outra coisa que é uma coisa que eu descobri só depois de que eu finalizei com o jogo, fui olhar no YouTube e descobri que dá pra fazer isso. Vocês lembram da Bone Bottom, que eu não lembro não sei como é que chama em português, que é a primeira cidade que você tem, que é aquela lá a primeirona lá que você acha. Nessa cidade, né, que você acha um banco e tem a primeira estação de metrô, né, entre aspas. Tem um momento, não sei se vocês passaram por esse momento, que depois que você mata um certo chefe e você volta a essa cidade, você senta no banco, esse chefe que você supostamente matou aparece na cidade e destrói tudo. Vocês passaram por esse momento? Sim. Todo mundo passou, pronto, perfeito. E o que acontece? Você tem que matar ele de novo ali, só que um personagem, que é um dos primeiros personagens que você descobre no jogo, ele morre. Que aí tem toda uma cerimônia, ele faz uma estátua pra ele e tudo. Beleza, primeiro momento bem triste do jogo que eu achei. Eu descobri que se você não matar esse chefe no seu play, é o Bone Vale Bottom, dos Ossos. pronto, Vale dos Ossos.
eu descobri que se você não matar esse chefe nesse seu walkthrough, se você, enfim, chegar na cidadela sem matar esse chefe e sem esse chefe destruir o Vale dos Ossos, esse personagem que morre, ele chega na cidadela. Ele chega lá. Então, tipo assim, tem outras etapas para a história dele que eu nunca imaginei que teria, porque eu achei que, de fato, esse momento eu achei um momento incrível. Eu tomei um maior susto quando o bicho apareceu na cidade, e eu achei que fosse os devs falando assim, ó, tá vendo aqui? Vamos fazer isso aqui, destruir essa cidade que você conheceu, vamos matar esse personagem que é um dos primeiros que são gentis com você no mundo, para te mostrar que o mundo é um mundo brutal. Eu nem por um segundo imaginei que teria como você fazer ele não morrer, mas tem. E eu acho que, sei lá, 1% dos jogadores não fizeram ele morrer, porque você tem que saber que, né, enfim, talvez no segundo playthrough, se você quiser jogar de novo e tal. Mas é incrível isso, né? Que como você vai descobrindo essas coisas da história, que você pode alterar elas de acordo com o que você faz, né? De fato, é um negócio bem incrível. Quando eu até cheguei a mandar memes para você, né, Ricardo, do Hollow Knight, tipo, quando o Instagram aprendeu que eu estava jogando Hollow Knight, aí, tipo, começou a me mostrar videozinhos, tipo, 5 coisas que você não percebeu jogando Silksong, ou remix das musiquinhas, ou apareceu compre camisa, compre boneco, não sei o quê. E aí, volta e meia aparece algum vídeo com alguma curiosidade dessa, tipo, 5 itens que se você pegar no início do jogo, fica mais fácil. Tem sempre essas dicas, essas coisas que, enfim. Tanto que, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, tem uma areazinha lá que é na parte de baixo do mapa, que é embaixo desse Vale dos Ossos, que você vai uma vez e aí você ganha uma melhoria lá. E aí eu nunca mais voltei lá. Tipo, já acabei, terminei o jogo pela primeira vez e tal. Aí quando eu tava pesquisando alguma outra coisa de como achar alguma área, e quando a pessoa abriu o menuzinho, aí eu vi que tinha alguns brasões que tinham um encaixezinho a mais. Poxa, como é que o cara desbloqueou isso? Aí que eu fui ver, se você voltar lá com não sei quantos medalhões, aí desbloqueio. É um jogo que então é o tipo ele de coisa recompensa muito pelo backtrack, né? Pra você voltar nos Isso. lugares. Ele recompensa demais por Então isso. pode ser que tenha acontecido justamente isso. Tem gente que, por algum motivo, cara, foda-se, não vou voltar lá no Vale dos Ossos. Eu vou seguindo e não vou voltar aqui. E aí, essa pessoa conseguiu chegar na cidadela e tal, e aí ver esse negócio diferente, sacou? Tem dessas coisas. E você, Eric, mais alguma coisa aí que você esteja lembrando que não comentou, que queira comentar? Agora vamos para o encerramento. É só que eu achei bastante interessante nesse jogo, para deixar nossa amiga Elaine feliz. Ela não vai ouvir, eu sei, mas tudo bem. É um jogo bastante feminino, né? A personagem principal é feminino, vários personagens são do gênero feminino ali, apesar de todos insetos, né? E duas coisas, não sei se alguém passou pelas mesmas coisas, né? 2 personagens teoricamente masculinos dão uma assediada nela, né? Isso aparece durante o jogo. O Nu, né? O Nu é um deles. O Nu, quer dizer isso. O Nu, E o outro é o das pulgas lá, né? Que ele entra na caravana das pulgas, né? Também. E é bastante interessante vindo de uma equipe que com certeza a grande maioria é homem, né? Devem ter mulheres hoje em dia lá. Os principais são 3 homens, né? Então eles também colocarem esses detalhezinhos assim, né? Com uma personagem feminina é bem interessante. Tem um memezinho disso que você chega nesse da caravana das pulgas, aí, entra aqui para tomar um banho, não sei o quê. Aí tem um memezinho que mostra você paga, assim. Né? Você paga, e você paga, aí tem um memezinho que mostra que quando você entra, e aí esse carinha é como se ele estivesse olhando assim. E aí, se você bate, aí na saída ele fala: não, você estava olhando pela sua segurança, blá, 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 não sei o quê. E aí ele nunca mais te cobra. Você pode entrar quantas vezes quiser, que ele nunca mais te cobra. Que legal, eu não sabia disso. Cara, que incrível. Não sabia disso. Se você ele fica com medo do processo, né? Se você entrar nesse mundo perdido do Instagram, ver um videozinho desse de curiosidade, meme, alguma coisa, aí você vai ver que mesmo com 90 e tantos % ainda vai ter essas besteirinhas que você não reparou, coisa do tipo. Tem muita coisa. Isso que você comentou, Eric, é até interessante, uma coisa que
minha esposa comentou aqui, Tássia, que eventualmente ela tá do meu lado enquanto eu tô jogando, é que ela achou os gritinhos lá da Hornet meio sexualizados. Aí eu falei pra ela que isso era meio relativo, que é tipo a mesma coisa. Você já assistiu uma partida de tênis feminina? Você vê a mulher dando uns gritos lá, tipo, se você tiver a sua mente suja, pode ser que realmente, mas o negócio não é não tem nada de sexista no jogo, então é um negócio que não tem pra onde correr, né? Você tá ouvindo uns gritinhos, se você pegar fora de contexto, eventualmente você pode acabar associando, ainda mais com a mente de baiano, aí sabe como é, né? E você, Juca, quer que você tem mais alguma coisa para comentar? Não, acho que não. Tô tentando lembrar aqui, mas Muita coisa. É muita coisa, mas acho que a gente cobriu as coisas mais importantes. E não demos muitos spoilers, eu acho. Sim, foi bom isso. Até porque é isso, né? O jogo, como você falou lá no começo, a história não é a coisa principal, não tem exatamente um spoiler da história que você possa dar que não seja já o que as pessoas possam estar imaginando conforme vão descobrindo a história do jogo. Você pode jogar sem saber a história, absolutamente. Exato. Mas assim, é legal, porque eu acho que tem uma atenção incrível com os detalhes. Os personagens são feitos com. Dá pra sentir que é uma coisa feita com carinho, né? Que eles, como o Eric falou, eles trabalharam muito esses 6 anos, 7 anos aí de desenvolvimento, porque é muito gigante o jogo, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra descobrir, muita história que, sei lá, 80% dos jogadores não vão ver o desfecho daquele personagem. E tá lá, e tem a opção. E não sei, pra mim é o jogo do ano. Foi um jogo que, enquanto eu tava jogando, me deu muito aquela sensação de, pô, isso aqui é uma coisa muito especial que eu tô jogando, sabe? Tipo, é um daqueles jogos que esse nível de qualidade, esse nível de captura que o jogo consegue ter da minha imaginação, da minha atenção, de mergulhar tão fundo e ficar tão vidrado naquilo, acontece, sei lá, 1, 2 vezes por ano com sorte, sabe? Um jogo desse calibre, assim. Então a sensação de estar jogando algo muito especial. Eu voltei para revisitar Hollow Knight e foi massa para testar que, porra, o DNA é muito já de altíssima qualidade. Eles partiram de um ponto já de um game design muito, muito refinado. Então realmente só tinha coisa boa para acontecer. E eu acho que eu continuo com a minha opinião de que eu acho que eu gosto mais de Silksong. Eu acho que é um jogo que, né, tipo, incrementa muitas coisas que Hollow Knight faz, e isso pra mim não invalida Hollow Knight de forma nenhuma, mas eu acho que Silksong dá um sabor a mais para as coisas que Hollow Knight fez, e é maior, e tem mais possibilidades, mais opções. Então eu acho que é um jogo que pra mim conseguiu desbancar, conseguiu superar o primeiro, embora o primeiro eu ainda ache irretocável. É um jogo que eu acho muito, muito, muito bem feito, mas só é isso. Acho que a última coisa que eu queria falar é só isso, que foi um jogo muito, muito especial de jogar, um jogo que realmente conseguiu me capturar e que é uma coisa rara. Eu queria só dar uma dica para quem estiver ouvindo a gente aqui, não tiver jogado o jogo ainda, que é tipo assim, persevere. Faça isso que a gente falou aqui, que é tipo assim, pô, se tem um momento que você tá muito difícil, vá dormir, esqueça o jogo, no dia seguinte você tenta. Aconteceu isso comigo mais de uma vez, de eu conseguir matar um chefe que tava muito difícil na primeira tentativa, depois que eu fui esfriar a cabeça. Fui dormir e tal, quando fui tentar de novo, matei. Ops, matei, sabe? Então, assim, porque assim, vale a pena, né? Vale a pena você viver esse mundo desgraçado dos besouros, que tipo, é muito sofrido, mas assim, que tem muita mensagem legal e tem muito momento legal que você consegue desbravar na história, assim, se você quiser. É muito bacana. Eu acho que a única coisa que a gente não comentou, e que aí eu vou usar aqui no final, tô até compartilhando a tela para vocês ouvirem também junto com os ouvintes, são os sonzinhos. O primeiro, esse aqui, que é que tem vários memes, né? Que é o Guaraná. Mas acho que pode ser aqui a música de... Assim, falando do Guaraná, ele não é só um sonzinho besta, né? Ele tem utilidade no jogo. Né? Sim. Também. E acho que pode ser aqui para encerrar um dos muitos memes, botar aqui um remix da musiquinha aqui da Sherman, ou do Sherman, né? Para terminar o podcast. Vamos ver um pouquinho.
essa musiquinha a gente pode encerrar o podcast. Acho que isso. E é isso. Se você estiver usando Instagram, TikTok, se você parar num meme desse, tipo, já era. Você vai passar o resto da sua vida só vendo várias musiquinhas, remix de Guaraná, de várias coisas do tipo. Então é isso, galera. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero que, principalmente aí os estreantes, Eric e Juca, tenham gostado e que voltem mais vezes aqui. Se tiverem sugestões de pauta, estamos aqui. Então é isso. Então, valeu, galera. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como ThePocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.